Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O mais forte do multiverso. Capítulo 21. Você realmente acha que pode ter alguma chance contra mim? E um caçador de nível superior? Não brinque, garoto. Você pode ter acabado de passar no teste, mas está longe de ser páreo para mim, Rap. O acabei de passar? Você acha que eu acabei de me tornar um Hunter? Eu sou um Hunter há um ano inteiro. E não sou páreo para você? Você acha que eu não conheço nem? Se sim, você liderará sua própria queda, Soren. O rosto da recepcionista mudou e era possível perceber que ela sabia que havia cometido um erro. Esse garoto, ele pode ser novo, mas não é novinho em folha. Ele também conhece nem. Eu não posso simplesmente tentar começar uma briga. Eu nem sei o quão bom ele é. Então você vai ligar para Netero? Ou eu mesmo terei que ligar para ele? Soren, me dê um minuto, vou fazer uma ligação Rap. Depois de 10 minutos, 2 guardas saíram do elevador e foram até Soren. Você está aqui para ver Netero? Guarda 1. Sim, vocês vão me levar até ele? Soren, uma última pergunta. Seu nome é Soren Zoldyck? Guarda 2. Sim, agora você vai me levar para ver Netero. Estou começando a ficar impaciente com sua hospitalidade, Soren. Ok, o presidente Netero nos disse para testar você. Se você puder nos forçar a admitir a derrota, então você pode vê-lo, se não, você tem que sair do prédio. Você vai tentar a sorte? Guarda 1. E eu vou lutar com você, então usaremos armas. Soren, não usaremos armas para não sujar o chão com sangue, guarda 2. Então vamos começar? Soren. Quando Soren disse essas palavras, ele colocou as mãos nos bolsos e soltou seu Aqui do Rei, que começou a sacudir o prédio. Puta merda. E eu queria brigar com ele. Rap. Prepare-se para nos enfrentar juntos, Sr. Zoldyck, guarda 2. Ambos os guardas correram para Soren, e conforme eles se aproximavam, Soren expandiu seu Aqui do Rei e aumentou a pressão. Conforme a pressão aumentava, os guardas caíram no chão e não conseguiam se mover nem um centímetro. Soren começou a andar em direção a eles com as mãos ainda nos bolsos. Vocês realmente acham que podem lutar comigo? Bem, agora que vocês estão no chão, eu posso me encontrar com Netero? Soren, S sim. Por favor, aumente sua habilidade. P por favor, guarda 1. Soren recolheu seu Aqui do Rei e entrou no elevador de onde o chapéu do guarda saiu e apertou o botão do último andar no painel do elevador. Hora de ir ver um velho amigo, Soren. Quando o elevador para e a porta se abre, Soren se encontra com Netero. Há muito tempo não vejo Soren. Como você passou o ano passado? Netero. Soren sai do elevador e senta-se em uma cadeira de frente para Netero, iniciando a conversa. Na verdade, estive naquela montanha fora desta cidade no ano passado, lutei contra bestas e dominei meu Nen. Mas sinto que tenho um longo caminho a percorrer para compreender completamente meu poder, Soren. Esse era o seu poder quando você fez os guardas caírem lá embaixo? Netero. E sim e não. Minha habilidade nem é focada em força de vontade. Quanto mais forte minha vontade, mais forte minha habilidade será. A coisa que fez os guardas caírem foi minha vontade pura, Soren. Então em qual categoria isso seria classificado? Netero. Eu acho que você poderia dizer transmuter, mas eu também posso usar o Enhancer para cobrir meu corpo como você viu no dirigível. Mas isso também estava incompleto, Soren. Incompleto, você diz. Todo esse poder bruto poderia ser refinado para uma forma ainda mais forte? Netero. Sim, você poderia dizer isso, Soren. Você gostaria de ser um caçador de 3 estrelas? Netero. Tem certeza de que gostaria de me fazer um? Existem apenas cerca de 10. Você realmente quer que eu seja o 11º? Eu nem fiz o requisito para me qualificar para 3 estrelas, Soren. E isso é verdade, mas você certamente fará essas contribuições no futuro. Então você gostaria do cartão? Netero. Soren abriu um sorriso no rosto antes de dizer. Claro, assumirei o papel de um caçador de 3 estrelas, Soren. Que ótimo. Vou mandar alguém fazer isso agora mesmo. Posso pegar sua licença para que eu possa refazê-lo, Netero. Soren entregou a Netero sua licença de caçador, e Netero a entregou a um homem verde que então saiu da sala para fazer o novo cartão. Então, você gostaria de jogar outro jogo para passar o tempo, Netero? Claro, mas primeiro gostaria de informá-lo de algo importante. Vim aqui hoje por um motivo, Soren. E qual seria esse motivo, Netero? Soren pensou em uma maneira de aumentar a ascensão das formigas para diminuir o número de vítimas entre todos. Com minha habilidade NEM, estou conectado a forças. Seja vontade, tensão, elétrica, magnética, ECT. Com essa habilidade, posso sentir quando pequenas mudanças no mundo acontecem, quase como previsões, e o que vi naquela montanha foi horripilante. Há algo começando no leste e será poderoso. Se não explorarmos, poderemos ter problemas, Soren. Isso deve ajudar a diminuir as baixas para o Ark agora. O que Netero fará? Vou mandar alguém investigar. Obrigado, Rei Netero. E ok, então você ainda quer lutar? Soren. É claro, não tive nenhuma razão para ir com tudo, então fiquei um pouco enferrujado. Siga-me, podemos lutar na sala de treinamento, Netero. Enquanto caminhávamos em direção à porta, o cara verde veio e me deu minha nova licença de caçador. Ela tem um contorno dourado com 3 triângulos dourados formando um formato de T invertido com um fundo vermelho com 2 X em cada lado do T, e um triângulo branco. Obrigado, Soren. Sem problemas, bem-vindo ao topo, Sr. Zoldyck, cara verde. Netero me leva para a sala de treinamento e nos preparamos para um treino. Você está pronto, velho? Soren. Sim, quando você estiver pronto, eu começarei, Netero. Ok, estou pronto, não me menospreze. Meu treinamento me tornou 100 vezes mais poderoso do que quando tínhamos ou lutamos em sua aeronave, Soren. Eu sei.
Vou começar então, Netero. Netero se fortaleceu e começou a emitir uma luz dourada. A cada segundo ele concentrava seu Nen para envolver seu corpo e se tornava mais poderoso. Acho que devo fazer o mesmo então, Soren. Capítulo 22. Ao fechar meus olhos, concentro todo o meu poder para se exercer de uma só vez. Yaga, Soren. Abro os olhos e todo o poder sai de uma vez. Parecia que o mundo inteiro estava tremendo para todos dentro do prédio da Hunter Association. Você realmente é um monstro, Netero. Você acha que terminei aqui? Acabei de liberar todo o meu poder reprimido, deixando-o abalar o prédio e suas fundações, Soren. Isto é apenas poder bruto? Netero. Sim, agora usarei minha habilidade Nen Soren. Como Soren disse, ele pegou todo o poder que liberou e o transformou em uma armadura roxa avermelhada cobrindo seu peito, antebraços e pernas. Quando ele fez isso, o prédio parou de tremer. Então esse é o seu poder, Netero. Sim, todo aquele poder que cercava todo esse edifício fazendo tremer agora está condensado nessa armadura, Soren. Posso ir lá e tocar? Netero. Claro, mas tenha cuidado. Se você colocar qualquer poder em suas mãos, a armadura explodirá, enviando quem quer que a toque de volta, Soren. Netero andou na frente de Soren e colocou sua mão no peito de Soren. Quando ele fez isso, o rosto calmo de Netero mudou. Você tem poder suficiente para parar meus ataques com esta armadura, Netero. Então acho que isso será um bom Spark, Soren. Netero recuou para sua posição anterior e continuou a liberar seu poder monstruoso. Não usarei minha arma para não te machucar, Soren. Você também tem uma arma? Eu pensei que sua família fosse conhecida por usar técnicas de matar com as mãos nuas, Netero. Sim, podemos manipular nossas mãos para transformá-las em facas afiadas, mas não estou em casa há 1 ano. Eles devem pensar que morri, então peguei novas técnicas para treinar, Soren. E quais são essas novas técnicas, se me permite perguntar, Netero? Eu não me importo. Elas são a espada e as artes marciais corpo a corpo, Soren. Tão talentoso. Foi justo fazer de você um caçador de 3 estrelas, Netero. E bem, você terminou de aumentar seu poder? Você tem falado para ganhar tempo para aumentar seu poder, então você terminou? Soren. Lá então você pode dizer. Eu pensei que não estava aumentando muito para ser notado por alguém, Netero. Bem, fui criado para perceber até a menor mudança em alguém que fui contratado para matar, Soren. Entendo. Acho que você está certo. Acho que terminei de preparar meu poder. Então você dará o primeiro passo, Netero? Não, eu darei a honra a você, Soren. Que menino legal. Então deixe-me agradecer, Netero. Netero correu para Soren com toda a sua velocidade. Soren conseguiu acompanhar com os olhos. Mas mal Soren usou os braços para bloquear o soco que Netero estava preparado para dar. Muito velho? Só um soco mediano? Você mal cobriu com Nen e espera causar dano. Soren. Você é jovem então tem muito a aprender. Quem disse que eu ia atacar com esse soco? Netero. Netero desapareceu de seu lugar na frente de Soren e apareceu logo atrás dele. Soren deu um leve sorriso antes de se virar e segurar o punho de Netero. Eu te disse, você realmente acha que o soco que você acabou de usar me machucaria? Me leve a sério, Soren. Garoto, você é bom. Eu gosto do seu espírito. Você trabalharia como um treinador de Hunter para todos os Hunters, Netero. Não, tenho outras coisas planejadas. Mas vou treinar meu irmão para chegar ao meu nível antes de partir, Soren. Sim, Killua. Ele passou no exame Hunter deste ano, Netero. Bom, eu pensei que seria fácil para ele. E o resto? Como Leoril e Kurapika e Gon, Soren. O Leoril está indo muito bem. Ele tem controle total sobre seu Nen. E Kurapika está trabalhando para um cara rico como guarda-costas, procurando pelos olhos dos membros do seu clã. E Gon, ele está com seu irmão Killua dentro do jogo Jing, o pai de Gon, deixado para ele. De lá eu não sei de nada, Netero. Parece que todos estão bem, Soren. Enquanto lutavam entre si, eles discutiam o que tinha acontecido com os amigos de Soren. Nenhum deles levou a briga a sério, então eles terminaram e comeram um pouco. Acho que estamos quase empatados no poder. Soren. É isso que você acha? Eu estava usando apenas cerca de 60% do meu poder total, e estou enferrujado. Então, se eu estivesse no meu auge, seriam cerca de 30%, Netero. Estou muito atrasado. Acho que devo voltar a treinar, Soren. Então, quanta força você estava usando? Netero. HM cerca de 50% e eu também nunca usei minha arma ou meu conhecimento completo em artes marciais. Então se eu fosse usar isso, eu teria usado cerca de 30 a 35% do meu poder total naquela luta, Soren. Então você está quase no meu nível. Se você treinasse por mais 3 anos, acho que você me superaria em 3 vezes. Você é realmente um monstro, Netero. Pare, você está me fazendo corar, Soren. Eu entendo, você já sabia disso. Bem, tem mais alguma coisa que você precisa de mim, Netero? Posso ter acesso àquela sala de treinamento que usamos, Soren. Claro, mais alguma coisa, Netero. Diga a ninguém para entrar ou chegar perto por 2 semanas. Eu estarei treinando, Soren. Ok. Então se não houver mais nada, vou deixar você em paz. Tem um lugar para ir agora. Até mais tarde, Rei Netero. Depois que Netero saiu da sala, Soren foi para a sala de treinamento para aumentar seu poder ainda mais. Na sala, Soren trancou a porta e começou a atacar o sistema. E Sakura, você pode me dizer quanto custa uma sala de gravidade? Soren. Para o anfitrião comprar uma sala de gravidade, o anfitrião precisa de 80 mil pontos de sistema. O anfitrião tem 100 mil pontos agora. O anfitrião gostaria de comprar uma sala de gravidade? Eu realmente preciso disso? Você sabe o que? Compre e transforme esta sala na sala de gravidade agora mesmo, Soren.
O anfitrião comprou sala de gravidade, o anfitrião marcou a sala atual como sala de gravidade e pode movê-la quando o anfitrião terminar. A gravidade pode ser alterada em até 500 vezes a gravidade. Legal, vou começar com gravidade vezes 2 para ver como é, Soren. O anfitrião fez gravidade vezes 2 na sala atual? Capítulo 23. Como a gravidade da sala dobrou em relação ao original, Soren sentiu que poderia lidar com ainda mais. Isso não é difícil. Aumente em 5 vezes a gravidade, Soren. O sistema agora fará a gravidade vezes 5 na sala atual. Enquanto a pressão pressionava Soren, fazendo-o curvar-se um pouco por estar despreparado, ele se endireitou e contou ao sistema. E ainda não é o suficiente. Faça vezes 20 gravidade, Soren. O sistema agora fará gravidade vezes 20 na sala atual. Antes que a gravidade atingisse a sala, Soren tentou se preparar para enfrentar a tensão da gravidade. Quando a sala se tornou de 20 vezes de gravidade, Soren caiu no chão e não conseguiu se levantar. Sakura, remova a gravidade, Soren. Removendo a gravidade vezes 20. Retornando a sala à gravidade normal, Soren alcançou o sistema, pegou uma semente senzu e colocou na boca. Uau, isso quase me matou, realmente há uma grande diferença entre a gravidade 5 vezes e 20. Vou começar a trabalhar a partir daí, Soren. Como Soren pensou se ele deveria começar com 10 vezes de gravidade, ele pensou que deveria ter cuidado, pois poderia ir de 6 vezes e ver qual gravidade ele conseguiria suportar, mas por pouco. Então parece que 9 vezes gravidade é meu limite agora. Acho que é hora de começar a treinar, Soren. Soren começou fazendo flexões sem nem para fortalecer sua base central e aumentar sua força. Depois que ele chegou a 1000 flexões, ele passou para abdominais, fez 1000 e depois 1000 flexões. Depois que ele terminou essas 3 séries, ele fazia uma pausa de 30 minutos e recomeçava até que ele pudesse fazer facilmente. Então ele aumentou a quantidade de repetições que ele faria para 2000. Depois de 4 dias, ele foi capaz de completar 10.000 de cada série em 9 vezes gravidade. Acho que devo aumentar a gravidade agora. Sakura, vamos tentar 12 vezes a gravidade, Soren. O sistema agora faz a sala atual ter gravidade 12 vezes? A gravidade empurrou Soren para baixo, fazendo curvar-se um pouco. Então ele começou a fazer suas 3 séries. Primeiro 1000, depois 2000 e assim por diante até chegar a 10.000. Quando Soren chegou a isso, ele percebeu que estava ali há uma semana. Acho que eu deveria tomar um banho e comer comida decente. Então eu deveria praticar meu aqui lá dentro. Sakura, ajuste a gravidade para o normal, Soren. Sistema definindo a sala para a gravidade normal? Então a pressão na sala desapareceu e o ambiente ficou obviamente danificado por estar 12 vezes mais pesado que o normal. Sakura, como está meu status? Soren, mostrando status do anfitrião. Nome, Soren Zoldyck. Idade, 13 anos. Força, 70.000. Destreza, 48.000. Agilidade, 48.000. Inteligência, 4.500. Caráter, 3.000. Lucro, 2.000. Tipo de corpo, corpo de aço. Linhagem, Soma Yukiera, Erina Nakiri Uchiha. Soren saiu do quarto para procurar um chuveiro. Depois de um tempo procurando, ele parou para perguntar a alguém que estava passando. Você sabe se tem chuveiro por aqui? Soren, sim. O presidente Netero nos disse que se você sair para lhe contar, há uma sala mobiliada com todas as necessidades prontas para você, caçador aleatório. Obrigado. Você pode me levar lá? Soren. E claro, siga-me a caçador aleatório. Depois de seguir o caçador que Soren havia chamado, ele foi levado para uma sala com seu nome escrito. Obrigado por me mostrar onde isso era, Soren. Sem problemas, então você usará a sala de treinamento novamente? Caçador aleatório. Sim, vou tomar um banho, talvez comer alguma coisa e depois voltar, Soren. Ok. Tenha um bom dia, Sr. Zoldyck, caçador aleatório. Depois que Soren tomou um longo banho, ele decidiu usar sua habilidade de cozinhar e fazer algo de sua memória. Fechando os olhos, ele conseguiu abrir um monte de receitas e escolheu uma boa. E isso parece bom. Risoto de maçã, um bom alimento para o café da manhã, Soren. Depois que Soren cortou as maçãs, ele adicionou suco de maçã para ferver no arroz. Então ele adicionou as maçãs cortadas após 3 minutos de fervura. Assim que o arroz estava pronto, ele adicionou bacon para cozinhar no restante do suco de maçã e arroz da panela. Ele fritou o bacon e adicionou em cima do arroz e das maçãs. E completo. Agora é hora de comer, Soren. Soren comeu sua comida e voltou para a sala de treinamento. Quando ele entrou, ele pediu a Sakura, seu sistema para aumentar a gravidade de volta para 12 vezes gravidade para que ele pudesse treinar seu Aki do Rei. Por cerca de 6 horas, Soren treinou seu Aki do Rei. Quando terminou, ele aumentou a gravidade para 14 vezes e voltou para suas 3 séries. Ele fez isso por 3 semanas e agora ele está com 30 vezes a gravidade. Sakura, mostre meu status por favor. Soren. Mostrando o status do anfitrião. Nome, Soren Zoldyck. Idade, 13 anos. Força, 460.000. Destreza, 200.000. Agilidade, 200.000. Inteligência, 4.500. Caráter, 3.000. Lucro, 2.000. Tipo de corpo, corpo de aço. Linhagem, Soma Yukiera, Erina Nakiri Uchiha. Capítulo 24. Puta merda. Meu poder pode ser um dos mais fortes deste mundo. Sakura, você consegue me dizer quantas pessoas são mais poderosas do que eu? Se eu puder superá-las, posso ir embora, Soren. E só há uma pessoa mais forte que o anfitrião. Dado tempo para Netero e Zeno Zoldyck ganharem o poder dela, o Prime seria 3 pessoas? E isso é antes do Rei Formiga Meruem nascer? Soren. E sim. Então quando o Rei Formigas nascer serão 4 pessoas. Acho que a pessoa mais forte deste mundo é do continente negro. Se eu quiser deixar este mundo terei que superar esse cara, Soren. Não precisa de anfitrião.
A pessoa do continente escuro morrerá de velhice em breve. E o quê? Isso é uma decepção. Acho que vou matar o Rei Formiga e ir para o meu próximo mundo. Eu me pergunto, o que me beneficiará mais no mundo de One Piece ou ir para o mundo de Soren? Antes que pudesse terminar a frase, Soren foi interrompido por um alto-falante. Soren, sua presença é solicitada no escritório do presidente Netero, orador. Acho que é a hora da saga das formigas. Sakura, destrua a sala de gravidade deste lugar e mantenha-a no sistema por enquanto, Soren. A sala de gravidade agora está armazenada dentro do sistema. Depois que o sistema levou a sala de gravidade de volta para o depósito, Soren saiu da sala em direção ao escritório de Netero. Quando chegou lá, sentou-se na cadeira em frente a Netero. Então por que você precisava falar comigo, Soren? O relato que você fez algumas semanas atrás acabou sendo verdade. Parece que há criaturas monstruosas que estão matando civis e os levando para o ninho para a rainha comer Netero. Então, elas são formigas. Soren. Bem, eles parecem monstros híbridos, mas estão se reportando a uma formiga Netero. Então talvez essa rainha formiga esteja comendo animais e humanos para fazer esses monstros com suas características, Soren. E isso parece plausível. Então eu quero formar um time para lutar contra esses monstros, e você está no time Netero. Ok, legal. Mas qual será a recompensa, Soren? Iou, por que você iria querer compensação por uma crise mundial devastadora? Isso pode causar destruição mundial Netero. Porque eu te dei informações há 4 semanas, mas você só enviou alguém há alguns dias, Soren. Sim, mas ser capaz de dizer quando um desastre vai acontecer é raro, mesmo entre os Unters. Então eu tive que conseguir alguém que estivesse disposto a dar uma olhada Netero. Aí isso é compreensível, eu acho, mas ainda preciso de compensação. Essa também é a razão pela qual me tornei um Hunter, afinal, dinheiro é o que faz o mundo girar. Hehehe, Soren. Não se preocupe, todos os participantes serão excessivamente compensados Netero. Bom, quando eu parto então, Soren, você pode começar imediatamente com os outros que pensei que seriam uma boa adição Netero. Quando Netero disse isso, 2 caras entraram. Um tinha uma constituição grande e cabelo branco. O outro era exatamente o oposto, com uma constituição pequena e cabelo preto. Por favor, apresentem-se aqui para o Sr. Zoldyck Netero. Meu nome é Nov, serei aquele que patrulhará o inimigo com minha habilidade Nem Nov. Meu nome é Morel Mackenzie, você pode me chamar de Morel. Estou aqui para estar na linha de frente com você, eu suponho. E seremos acompanhados por nossos aprendizes mais tarde, Morel. Soren olhou para eles de cima a baixo como se estivesse procurando por algum problema neles. Quando terminou, ele falou: meu nome é Soren Zoldyck, bem-vindo ao meu time, Soren. Os rostos de Morel e Nov ficaram ligeiramente distorcidos enquanto pensavam: por que estamos seguindo as ordens desse nanico? E quando ele se tornou seu time, os olhares não podiam ser vistos por pessoas normais, mas Soren era diferente. Ele podia dizer que eles detestavam sua atitude em relação a eles. Soren deu um sorriso e começou a falar com o grupo. Vocês não vão ajudar muito. Tudo que eu quero é que vocês ajudem meu irmão Killua e seu amigo Gon a crescerem em força. Eu cuido do resto. Algum problema? Soren. E o quê? E por que você está trazendo seu irmão e seu amigo junto? Nov. Vó, você entendeu errado, eles já estão lá lutando enquanto falamos. Eu vou matar as formigas e quero que você as ensine como aperfeiçoar o Nen. Agora, se não houver outras perguntas, vamos embora, Soren. Espere, Ren. Como você sabe que Killua e Gon estão aí? Netero. Lembra como eu disse que posso sentir qualquer coisa no mundo, desde que eu conheça o sentimento? Eu cresci com Killua, igual eu posso ter conhecido recentemente, mas eu posso sentir sua presença também, Soren. Você realmente é um monstro. Morel ou Nov façam o que ele diz. Agora ele é mais poderoso do que eu, confio que vocês farão o trabalho, Ren? E eu deixo esses 2 para vocês também, Netero. Soren saiu da sala com Nov e Morel seguindo o exemplo. Depois, eles foram pegar uma aeronave para levá-los ao lugar das formigas. Após um dia de viagem, eles chegaram ao local onde os alunos de Nov e Morel estarão, junto com Gon e Killua. Fora de ser decente, lembre-se, mantenha meu irmão e seu amigo seguros, eu farei o resto, Soren. Quando Soren caiu do dirigível, ele caiu no chão com as mãos nos bolsos. Quando ele caiu, ele pousou na frente de Killua. Ei Kill, como você está, Soren? Killua pulou para trás porque não esperava uma entrada repentina como a que Soren tinha acabado de fazer. E Ren, como você está, Killua? Bom, e você? E como está o Gon? Soren. Soren olhou para Gon, que parecia estar pensando em algo. Estou bem, mas Gon. Ele perdeu alguém que era próximo a ele chamado Kit. Então ele não está afim de diversão, Killua. Quando Killua disse isso, Soren entendeu que Gon estava sentindo ódio das formigas. Gon, você quer o poder de se vingar? Ou o poder de ajudar aqueles mais fracos que você? Soren. O rosto de Gon se iluminou quando ele ouviu seu nome. Quando ele encarou a pessoa que disse seu nome, ele ficou surpreso com quem disse isso. Ren, quando você chegou aqui? Gon. Agora mesmo. Então, você quer poder para vingança ou para ajudar os outros? Soren. Gon pensou por um momento antes de falar novamente. Eu quero o poder de ajudar os outros, e eu quero me vingar de Kit. Se eu tiver que me sacrificar para conseguir isso, eu farei, Gon. Então é um pouco dos 2, eu suponho. Gon, você deve ir para casa agora. Se você quer força para se vingar, então você deve ir embora. Eu terminarei todo o resto aqui, Soren. Capítulo 25. Ren, você não entende. Kit era uma das únicas pessoas que se importava comigo quando eu era pequeno, então ele foi tirado de mim por um monstro. Se você estivesse na minha posição e Kit fosse Killua, você deixaria isso passar? Gon. Você está certo, eu me vingaria, Soren. Então você VWH, Gon. Mas, eu não basearia meu poder nisso. Vocês 2 aprenderam Nen, certo? Soren. Sim, o que nem tem a ver com isso, Killua. Vocês 2 têm um Atsu, lançamento Nen, Soren.
Sim, de novo, o que essa situação tem a ver com Nen, Killua? Seu professor não lhe disse que mesmo quando você cria uma habilidade Nen, você pode mudá-la e evoluí-la? Bem, para colocar em termos simples, sua aura está sempre mudando, seja em quantidade, qualidade ou poder. Com esses, como você os chama de Power UPS, suas habilidades nem mudarão para se adequar ao que o corpo está tentando executar. Então se você basear seu Nen em ser neutro e então repentinamente mudá-lo para ódio puro, ele destruirá seu corpo ao longo do tempo e você perderá suas habilidades? Soren, uau, eu não pensei nisso dessa forma, Killua. Então Gon, pergunto-lhe mais uma vez, mas reformule a pergunta, você ganhará força para lutar pelos outros ou por si mesmo? Soren, eu quero ficar mais forte para proteger todos ao meu redor. Gon, bom, agora eu vou atacar as formigas. Vou deixar 9 Morel aqui para ajudar você a melhorar suas capacidades de luta. Quando você melhorar para um padrão aceitável, venha se juntar a mim, Soren. Quando Soren disse isso, ele estava prestes a decolar quando foi parado por Killua. Espere. Soren, onde você esteve por um ano? Você nunca voltou para casa e eu nunca ouvi nada sobre você da Hunters Association. Para onde você foi? Killua. E eu estava em treinamento durante todo aquele ano até quase 5 semanas atrás, Soren. Então, quão forte você está agora? Killua. E bem, acho que posso mostrar a vocês que tipo de progresso eu fiz neste ano. Preparem-se, Soren. Enquanto Soren dizia para todos se prepararem, ele liberou cerca de metade de seu poder para mostrar o tipo de progresso que havia feito. E Soren. A metade do poder de Soren que saiu esmagou todos com extrema pressão. Killua parecia que sua cabeça ia explodir por causa da agulha de controle mental de Killua. Depois que Soren viu isso, ele retraiu seu poder e caminhou até Killua. Fique para trás, Killua. Killua, está tudo bem, vem aqui, Soren. Enquanto Soren se aproximava de Killua, Killua começou a recuar como se algo lhe dissesse para fugir. Killua. Sai dessa, Illumi colocou algo dentro de você quando éramos mais jovens. Ele tentou fazer o mesmo comigo, mas eu saí disso, Soren. Quando Killua ouviu isso, ele voltou ao normal e ficou um pouco irritado ao descobrir que Illumi o estava controlando. Vem aqui, deixe-me remover para você, Soren. Quando Killua apareceu na minha frente, levantei minha mão e usei meu Aqui do Rei para esmagar o poder da agulha e ela desapareceu. Você está livre do controle dele agora. Eu irei em frente para matar algumas dessas formigas. Aproveitem o treinamento, rapazes, Soren. Quando Soren estava deixando a área para lutar, os 3 guardas do Rei Killua gritaram para o céu. Temos a mesma idade, Killua. Ok, rapazes. Hora de treinar, sigam-me Morel. Gon e Killua seguiram Morel e Knov para um lugar privado para treinar seu Nen para que pudessem ir ajudar Soren. Por outro lado, Soren está correndo pelo ANT Nesh usando armamento em Mementaraki para cobrir seus manipulated fingers que parecem adagas afiadas. Você acha que pode que formiga? Haha. Boa tentativa, seus pestes. Vou acabar com toda a sua espécie, Soren. Soren estava correndo pelo ninho matando tudo que via. O olhar de alegria estava estampado em seu rosto. Ele estava até contando suas mortes. 136, 142, 237. Isso é tão fácil, eu vou matar tudo antes que a verdadeira ameaça comece, Soren. Logo ele entrou no quarto da rainha para ver que Meruem havia nascido e deixado o ninho. Ele caminhou até a rainha e perguntou. Para onde ele foi? Soren. Meu filho. Seu nome é Meruem, por favor diga a ele, rainha. Parece que ela está morta agora, se bem me lembro. A reencarnação de Kit ainda está dentro dela, Soren. Soren olhou dentro do útero e procurou por Kit. Quando o encontrou, Kit era super pequeno, menor até que um bebê normal. O que há? Bebê Pipa. Kit, você viajará comigo e ficará mais forte antes de retornar para Gon. Vamos matar o Rei Formiga, Soren. Com essas palavras, Soren abriu seu sistema e pediu a Sakura que comprasse para ele uma pílula de endurecimento corporal e uma pílula de fortalecimento corporal. Então pediu ao sistema para integrá-las ao corpo de Kit. Jin. O anfitrião integrou ambas as pílulas no corpo de Kit. Os pontos restantes são 4.600. Nossa, isso me custou muitos pontos. Pelo menos eu quase não os uso, Soren. Depois que o corpo do bebê Kit absorveu as 2 pílulas, seu corpo ficou mais forte. Vamos sair deste lugar agora, Soren. Soren arrancou um longo pedaço de roupa de seu conjunto de vestes que ele ganhou da Associação de Caçadores e que ele colocou em seu sistema para mais tarde. Então fez uma funda e colocou Kit dentro dela e a enrolou em suas costas. Com esta e aquelas pílulas, não terei problemas para correr e pular, mas ao lutar, devo ser um pouco mais cuidadoso para não deixá-lo ser atingido, Soren. Soren saiu da caverna com Kit nas costas e foi em direção ao palácio em que Meruem estava hospedado no anime. Quando chegou lá, viu corpos por todo lugar. Parece que cheguei bem na hora, devo chamar Nuvem e fazer com que ele segure Kit enquanto eu luto com essas pessoas, Soren. Depois de pensar que Soren chamou Nuvem e mandou que ele cuidasse de Kit, quando Nuvem voou para as nuvens. Soren correu para a praça do palácio e liberou sua aura desenfreada. Saiam, suas formigas estúpidas, Soren. Enquanto ele dizia isso misturado com a liberação de sua aura, um dos guardas do rei saiu. Era um monstro vermelho com 4 braços grandes. Quando o monstro viu Soren, ele correu para tentar matá-lo. Inesperadamente para o monstro vermelho, Soren apenas levantou a mão. E o monstro vermelho que estava a cerca de 3 pés de distância de Soren foi parado no ar. O que é isso? Monstro vermelho. Haha. Não se preocupe, você vai morrer agora, então não precisa saber, Soren. Capítulo 26. O grande monstro formiga vermelha ainda estava preso no ar quando Soren usou sua mão coberta de aura para derrubá-lo. WYHN no monstro vermelho.
Antes que o monstro pudesse terminar sua frase, Soren o cortou ao meio. O ataque repentino não deu tempo para o monstro se transformar em sua versão mais forte, mas o monstro ainda teria morrido, só levaria alguns segundos a mais. Depois que Soren se levantou do golpe descendente que deu no monstro vermelho, ele olhou ao redor e viu a praça como um terreno vazio. Acho que não há mais ninguém aqui agora, mas para ficar seguro, vamos usar meu Aqui de observação e explorar toda a área, Soren. Soren enviou seu Aqui de observação e cobriu todo o castelo e a praça. Depois que ele o retraiu, ele pôde ver algo à beira da morte. Eu me pergunto se é uma formiga, ou alguém que as formigas ainda não mataram e Soren. Quando Soren foi verificar, ele foi recebido com um corpo de humanos mortos. Sob todos os cadáveres havia algo lutando para sair. Soren caminhou até os cadáveres para removê-los da fonte da luta. Quando os cadáveres foram movidos, um grito alto veio da fonte do que antes lutava, agora se encolhendo de medo. Não, por favor, não me coma. Por favor, eu imploro. Calma, eu matei todas as formigas que estavam por aqui. Me diga, como você sobreviveu, Soren? Depois de um tempo, o ser que parecia ser uma garotinha começou lentamente a abrir os olhos porque ele ainda não estava morto. E quando ela olhou para Soren e ouviu que todos os monstros estavam mortos, ela começou a se acalmar. Você está calma agora? Se estiver, ótimo. Agora me diga, como é que você sobreviveu sendo morto por aqueles monstros? Soren. Depois de um momento de silêncio, a menina falou. Meu bem irmão e eu estávamos caminhando para casa quando um monstro verde com uma coisa parecida com um chapéu na cabeça começou a matar todas as pessoas da nossa aldeia. Quando nos viram, começamos a correr, mas eles nos alcançaram e mataram meu irmão, bem antes que pudessem me matar. Um de seus amigos disse que teríamos um gosto melhor frescos. Pensei que isso significava que eles iriam nos comer, mas depois que fui pega, eu e alguns aldeões restantes fomos levados por aquele cara de 4 braços e jogados aqui com todos esses corpos, garotinha. É então o que aconteceu com os outros que vieram com você? Soren. Eles foram comidos por aquele monstro vermelho com 4 braços, garotinha. HM. Então eu acho que ele estava sendo um porco e os queria para si mesmo, e provavelmente diria que as pessoas se mataram quando Meruem retornou. Soren. Vê, você matou aquele monstro? Garotinha. Sim. Agora vamos tirar você daqui. Tem algum lugar que você queira ir? Eu vou te levar lá e depois eu vou matar o resto dessas formigas, Soren. Não. Eu gostaria de morrer como o resto da minha aldeia. Você poderia me matar, senhor, garotinha. Que tal você me ajudar a retribuir o favor por salvá-lo, Soren? O que seria isso, garotinha? Você parece ter uns 10 ou 11 anos, certo, Soren? Você não quer que eu, garotinha? Não. No meu caminho para cá eu salvei um recém-nascido e preciso de um pai para criá-lo. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que lutar contra esses monstros. Meu pedido para salvá-lo é, torne-se o pai dele até eu retornar, Soren. Mas eu não entendo nada sobre criação de filhos e não tenho dinheiro para me sustentar, muito menos para sustentar um bebê e a mim mesma, garotinha. Eu vou providenciar todo o dinheiro necessário e um lugar para você ficar. Tudo o que você precisa fazer é levantar, caso tenha dúvidas. Há pessoas lá que podem te ajudar, Soren. Então eu vou criar seu bebê, garotinha. E isso parece tão errado. Por favor, não diga isso de novo, Soren. Ok. Eu vou criar essa criança até você voltar. Mas, onde eu vou criá-la? Garotinha. Vou te levar para a Hunter Association e tem um lugar que eu possuo no prédio que agora será sua casa, Soren. Como vou chegar lá? Levará pelo menos 2 anos para caminhar até lá, garotinha. É aí que eu entro, nuvem, Soren. Enquanto Soren chamava o Fly nuvem para baixo, uma nuvem amarelada desceu bem ao nosso lado. E uau! Espera, o que podemos fazer com essa nuvem? Garotinha. É a coisa mais rápida do mundo. Podemos chegar à Hunter Association em menos de 1 hora. Então pule e eu levo você e o bebê, Soren. Bebê? Garotinha. Enquanto a menina olha para a nuvem, ela vê um bebê enrolado em um pedaço de roupa rasgada. Olhando para a roupa e para as roupas de Soren, ela pode ver que ele usou suas roupas para fazer um cobertor para o bebê. Soren agarrou o bebê Kitty e o colocou em seus braços antes de pular na nuvem. Em sua mente, ele disse a Sakura para fazer a nuvem aceitar a garotinha também para cavalgar nela. É pule. Também, qual é o seu nome? Soren. Meu nome é Nitasha. Qual é o seu, senhor Nitasha? Senhor? Tenho apenas 13 anos, e quanto ao nome pode me chamar de Ren. Agora pule e vamos lá, Soren. Enquanto Nitasha pula na nuvem, eu entrego a ela o bebê Kitty e digo para a nuvem voar em direção à Hunter Association na velocidade mais rápida. O cuidado, Nitasha, essa será uma viagem rápida, Soren. A nuvem decolou e eles voaram em direção à associação e chegaram lá em menos de 1 hora. Meu quarto é 1265. Quando você chegar lá, peça ajuda e acomode-se no quarto. Eu vou indo agora, aqui está meu cartão para entrar no quarto. Use-o com cuidado, Soren. Soren entregou a licença de caçador a Nitasha e voou de volta para a batalha. Quando ele chegou, Sakura falou. E apresentador, por que você deu a licença de caçador para aquela garota? Bem, em breve estarei deixando este mundo e não precisarei dele para o próximo mundo, precisarei? Soren. Jin. O sistema achou importante informar ao anfitrião que ele pode vender o voltar do cartão ao sistema para ganhar pontos do sistema. A licença de caçador do anfitrião vale 300 mil pontos do sistema. Que porra é essa? Preciso recuperá-lo. Mas depois que eu derrotar Meruem e me tornar o ápice deste mundo, Soren. Quando Soren voltou ao campo de batalha, ele podia sentir que uma batalha intensa estava se desenrolando. Em uma direção ele podia ver Netero e Zeno lutando com Meruem. Uma vez que Zeno separou Meruem de sua guarda alada, ele deixou a luta. Do outro lado, Soren podia sentir uma aura intensa vindo de uma presença familiar. Gon, você não escutou, e agora está pagando as consequências. E como tudo isso se desfez tão rápido naquela hora em que estive fora, Soren.
Com isso a batalha final está prestes a começar e logo terminará com Soren salvando a todos. Capítulo 27. Parece que Netero está apenas começando sua luta com Meruem, então vou dar uma olhada na luta de Gon e ver até onde ele vai levar isso, Soren. Soren voou no Fly Nuvem em direção à luta de Gon e teve que esperar nos céus até que Gon começasse a foder Pitu. Quando Pitu investiu contra Gon para matá-lo, ele se virou e chutou Pitu no ar, enquanto ela disparava para cima. Eu saí do caminho porque ela estava indo direto para mim. No fundo, Gon estava agachado e preparando seu Jajanken para socar Pitu e matá-la. Enquanto Pitu caía de volta, Gon lançou seu ataque jogando Pitu para a floresta. Enquanto ele a perseguia, Soren decidiu acabar com isso agora. Ou então aconteceria como no anime. Quando Soren chegou a Gon, ele estava socando Pitu com seu Jajanken. Enquanto Soren caminhava para frente, Gon ouviu algo e se virou para ver qual era a origem do barulho. É então. Você não ouviu nada do que eu disse, ouviu? Soren. Gon olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ele sabia o que fez de errado e estava em seu coração se desculpando. Enquanto Gon olhava para Soren, um Pitu sem cabeça se levantou e avançou em direção a Gon por trás. Naquele momento você podia ouvir outra pessoa além de Gon e Soren era Killua. É Gon. Atrás de você, Killua. Quando Gon olhou para Killua, seus olhos ficaram mais distantes, pois quando ele viu Killua, o olhar em seu rosto era o de alguém assustado. É Killua, me desculpe, Gon. Quando Gon se virou para interceptar Pitu, houve um clarão e o corpo de Pitu se desintegrou. Quando Gon se virou para ver de onde veio a explosão, tudo o que viu foi Soren com uma aura enorme cobrindo-o. Errem. Obrigado, Gon. Quando Gon disse essas palavras, seu corpo caiu no chão e começou a encolher, tornando-se como um cadáver seco. Gon, Killua. Killua correu até Gon para tentar ajudá-lo a se levantar, mas Soren o impediu. E Killua, ele já está em más condições. Vou chamar alguém para buscá-lo. Vá para casa e encontre uma maneira de tirar a Luca e ela pode curá-lo. Será nossa única chance, Soren. Mas como posso fazer isso? Mamãe e papai vão nos matar, Killua. Killua, você é a pessoa mais rápida da nossa família, não deve haver ninguém que possa pará-lo. E a Luca é a única pessoa que pode salvar Gon. Seu nem descartou seu corpo quando ele fez o contrato. Agora rápido, vá buscar nossa irmãzinha, Soren. Ok, eu vou, Killua. Quando Killua saiu, Soren começou a falar sozinho. E Killua, desde que éramos crianças, você nunca se defendeu. No anime, você sempre foi um garoto do tipo, eu luto por mim mesmo. Mas quando eu entrei na sua vida, acho que mudei isso. Sinto muito. Quando eu for embora, você estará sozinho e só terá Gon, Soren. Quando Soren terminou seu pensamento, ele pegou um telefone e fez uma ligação. Aqui é Soren. Preciso que você rastreie este telefone e resgate Hunter Gonfrex. Ele está em estado crítico. Vou terminar esta batalha com o presidente Netero, Soren. Quando Soren terminou sua conversa, ele deixou o telefone perto de Gon e o apoiou com um pouco de nem antes de partir em direção à luta de Netero com Meruem. O anfitrião, o sistema achou sábio dizer ao anfitrião que o anfitrião pode salvar Gon com um dos dois desejos do anfitrião e ao fazer isso, Gon será curado e terá a capacidade de usar NAN novamente? Não. Isso não é necessário. A Luca poderá salvar Gon e ele terá seu Nen de volta. Tudo o que aconteceu é que quando ele foi curado por a Luca, seu corpo foi revertido para antes de ele ter seu Nen aberto. Então ele pode tê-lo de volta. Mas é só uma questão de quando, Soren. Enquanto Soren explicava a Sakura porque ele se recusou a salvar Gon com um desejo, ele chegou ao campo de batalha com Netero e Meruem. Quando ele chegou lá, Netero e Meruem olharam para ele surpresos. E então outra pessoa se juntou à luta. Ele tinha asas e antenas, cabelo loiro com uma camisa social branca de botões com calças pretas. Você não pode interferir na batalha do rei humano, a formiga alada. Então eu vou lutar com você primeiro? Soren. Como Soren disse, a formiga liberou todo o seu poder em direção a Soren. E quando Soren viu isso, ele pensou em liberar seu próprio poder. E Soren. À medida que todo o poder saía, a formiga alada sentiu um sentimento de medo percorrer suas costas. E então vocês idiotas sabem como ter medo, bom saber. Aquele cara com 4 braços e aquela garota com aparência de gato nunca demonstraram medo, mesmo diante da morte. Isso deve significar que você é um inteligente, Soren. O rosto da formiga alada mudou de medo para raiva quando Soren descreveu as aparências de Pitu e Oppi. Você matou os dois, Polf. O rosto de Soren mudou para o de alguém que teve pensamentos sádicos antes de dizer, mortos. Não, eu os massacrei, assim como eles massacraram aqueles humanos inocentes. Mas não como você entenderia, você é apenas um inseto, Soren. Assim que Soren disse essas palavras, Polf correu em sua direção, mas foi morto no segundo em que chegou até ele. E meu, tanto sangue, Soren. Soren disse enquanto apertava sua mão, fazendo sangue que a cobria voar. Você realmente se tornou um monstro nessas 3 ou 4 semanas desde que veio para Hunter Association para treinar a Netero. Netero e Meruem observaram Soren matar Polf. Quando Netero e Meruem viram isso, ficaram surpresos. Isso não é nada, eu vim aqui para terminar meu trabalho. Eu disse que iria exterminar todas as formigas. Por que você veio? Soren. E é meu trabalho vir e ajudar os jovens que lutam uma luta invencível, mas parece que eu estava errado, Netero. O anfitrião chegou às 3 pessoas mais fortes do mundo. Sakura soou na cabeça de Soren e ele tinha um sorriso no rosto. Bem, Netero, vou terminar essa luta aqui. Vá cuidar do Gon. Ele fez um contrato, nem as repercussões disso drenaram todo o seu corpo de força vital, deixando-o quase morto, Soren. Quando Netero ouviu isso, ele mostrou uma expressão de tristeza, então olhou para Soren e disse, então deixo isso para você, eu irei cuidar do Gon, Netero. Assim que Netero saiu, Meruem se virou para mim e começou a falar. Então, você é mais forte que aquele velho, Meruem. Sim, você poderia dizer isso. E você é forte? Soren.
Sim, você poderia dizer que. Então, como resolveremos isso, Meruem? Bem, eu sei que pela aparência das coisas você foi ferido por Netero e mal consegue ficar de pé agora. Então se lutarmos será uma derrota total para você. Mas eu posso te dar algo que vai te curar e nós podemos lutar e eu ainda vou te derrotar. Como isso soa? Soren. Você tem algo para me curar, Meruem? Sim, você gostaria de experimentar? Soren. Capítulo 28. Enquanto Soren oferecia a Meruem uma maneira de curar seus ferimentos, Meruem demorou 1 minuto antes de responder. Vou tentar seu método de me curar, mas quando eu te matar não reclame na vida após a morte, Meruem. Quando Meruem disse isso, Soren abriu um sorriso e então jogou uma semente de feijão senzu para Meruem. Quando Meruem o pegou, ele olhou para ele antes de perguntar o que era. Isso é chamado de feijão senzu. Eu o encontrei nas montanhas e o comia como fonte de alimento. Percebi que ele poderia curar feridas causadas em lutas com animais. Coma suas feridas e danos desaparecerão, e depois poderemos lutar, Soren. Meruem colocou o feijão senzu na boca e começou a mastigá-lo. Assim que o engoliu, seu corpo começou a brilhar um pouco e todos os seus ferimentos foram curados. Sinto-me mais leve. É esse o efeito desta comida, Meruem. Sim, todas as suas feridas foram curadas. Então vamos começar nossa luta, Soren. O Soren disse que ele liberou todo o seu poder em direção a Meruem. Todo seu Nen foi focado em fazer sua armadura estelar. Eu decidi chamar seu Atsu, liberação de Nen de armadura estelar. Se você não gosta, dê algumas ideias. Uma vez que a armadura estelar cobriu seu corpo, Soren lançou seu Aki do Rei para cobrir o campo de batalha, fazendo Meruem cambalear um pouco. Depois que seu Aki foi lançado, os olhos de Soren ficaram vermelhos e dentro havia um ponto preto com 3 tomes flutuando. Uma vez que isso aconteceu, a aura de Soren aumentou ainda mais do que antes, e quando Meruem viu, ele deu alguns passos para trás antes de se acalmar. Então esse é seu poder total? Eu vejo porque você acha que pode me vencer sozinho, se com o tempo você realmente pudesse, Meruem. Quando Meruem terminou sua frase, Soren começou a rir antes de falar. Ha. Você acha que ainda tem uma chance? Meu poder tem mais habilidade do que pressão. Uma vez que você atacar, você verá. Agora, aumente seu poder e venha lutar comigo, Soren. Enquanto Soren dizia isso, Meruem começou a liberar seu poder, pois a cada segundo ele ficava mais e mais forte. Depois de 10 a 15 segundos, o poder de Meruem disparou para o céu, igualando-se ou até mais forte que Soren. Parece que eu estava certo. Ele é o número 2 na tabela de classificação. Quando eu ultrapassá-lo, serei o número 2, então só terei que esperar até que o número 1 morra de velhice. Pelo menos foi o que Sakura disse. Quando Meruem terminou, ele começou a falar novamente. Agora, por favor, não me culpe, mas eu vou te matar agora. E para te dar paz de espírito, eu não vou te comer depois que você morrer, Meruem. Falar é fácil, você precisa fazer isso primeiro. E me comer, você não vai conseguir nem furar minha pele, Soren. Enquanto Soren dizia sua fala vulgar, a batalha começou. Soren correu em direção a Meruem enquanto Meruem corria em direção a ele. Eles entraram em choque com nenhum dos lados dispostos a ceder nem 1 centímetro. Quando Soren ativou seu Sharingan para colocar Meruem sob um Genjutsu, Meruem recuou. O Genjutsu funcionou e Meruem estava se vendo sendo despedaçado pelos humanos que ele matou enquanto Soren observava. Enquanto Meruem estava sendo despedaçado por esses humanos, ele tentava se libertar, mas sem sucesso. Você não vai se libertar daí. Neste mundo você não tem poder, Soren. Soren disse a Meruem, que estava olhando para os humanos que o estavam matando, que toda vez que um humano arrancava um membro ou cortava, o ferimento se curava imediatamente. O que é isso? Porque sinto dor, mas não tenho feridas. Meruem. Suas feridas se curam instantaneamente neste mundo. Quanto mais você lutar, mais dor será infligida, Soren. Enquanto Soren dizia isso, Meruem pensou por um segundo antes de dizer. Então quer dizer que este mundo é falso? Meruem. Sorver. Então eu não deveria temer este mundo porque nenhum dano está sendo feito ao meu corpo real. Esta é uma habilidade aterrorizante, Meruem. Soren ficou chocado ao ver o quão inteligente Meruem realmente é, a ponto de perceber que poderia escapar de algo que nem deveria existir neste mundo. Merda, falei demais, bem, acho que é hora de matá-lo. Quando Soren terminou esse pensamento, Meruem fechou os olhos e forçou toda a vontade que podia para quebrar o Genjutsu. Ao fazer isso, ele deixou de estar cercado por humanos e ficou em seu lugar anterior com Soren fazendo o mesmo. Então acho que você não consegue se mover quando faz isso, Meruem. Soren estava pensando no que usar em seguida e não ouviu Meruem. Então acho que é um sim, então aqui vou eu, Meruem. Enquanto Meruem avançava, Soren saiu de sua linha de pensamento. Você quer vir até mim dessa vez, Soren. Assim que Soren viu Meruem correndo em sua direção, ele usou a mão para bloquear o chute de Meruem. Assim que o ataque colidiu, Soren foi lançado para trás alguns metros. Que chute forte! Se eu não tivesse defesa eu estaria morto, Soren. Soren então correu até Meruem e desmaiou antes de desaparecer. Meruem levantou os braços para bloquear o soco de Soren, mas então o viu desaparecer. No momento seguinte, Soren apareceu atrás de Meruem, chutando-o em seu lado desprotegido, enviando-o a cerca de 10 metros de distância, tossindo um pouco de sangue. Como você gosta do meu chute? Forte o suficiente para você, Soren? Meruem se levantou do chão e limpou o sangue da boca antes de falar. Você definitivamente é digno de ser meu oponente. Aquele velho só conseguiu me machucar com um ataque furtivo, Meruem. É uma honra para mim ouvir tal elogio de um inseto, Soren. Soren começou a ver a luta como uma que ele já havia vencido. Meruem era o oposto. Ele sabia que o ataque que Soren lhe deu rompeu seus pulmões. Logo ele não seria capaz de lutar e morreria. Soren havia vencido essa luta indefinidamente. Então você vai lutar mais um pouco, Soren. Você venceu esta luta, mas eu lutarei com você até a morte, Meruem.
Era isso que eu queria ouvir. Mas antes de terminar essa luta eu quero saber uma coisa. O que você sentiu ao matar humanos, Soren? E se você realmente quer saber, eu senti. Nada, toda vez que eu matava um humano era como matar comida, Meruem. E eu pensei assim, porque você pouparia comida? Eu sinto o mesmo em relação aos animais que eu como, Soren. Quando Soren disse isso, Meruem deu um leve sorriso antes de falar novamente. E assim como vocês humanos podem se apegar a esses animais, eu encontrei um ao qual estou profundamente apegado. Eu irei para a próxima vida sabendo que eu poderia ter sido melhor, Meruem. Quando Soren viu Meruem se arrependendo de seus pecados, ele teve uma conexão. Eu lembro que Meruem realmente se sentia diferente em relação à garota cega. Sua única companheira ele realmente amava. Foi um momento triste quando ele morreu, talvez eu possa convencê-lo a mudar. Meruem, você está disposto a mudar? Soren. Capítulo 29. As palavras de Soren chocaram Meruem. Ele não pôde deixar de perguntar. O que você quer dizer, Meruem? Quero dizer, você mudaria para ficar com quem você ama? Soren. Como você, Meruem? Você disse, assim como os humanos encontram os animais pelos quais se importam, você fez o mesmo, Soren. Então o que preciso fazer, Meruem? Pare de comer humanos, há outras coisas por aí que têm um sabor melhor, você só precisa encontrá-las, Soren. Ok, mas a pessoa com quem me importo está ferida, Meruem. E eu posso consertar isso, do mesmo jeito que eu consertei você da primeira vez, Soren. É então, você pode salvá-la, Meruem. Sim, desde que eu receba uma promessa sua de que você mudará, Soren. Sim, eu prometo, Meruem. Ah, tudo bem, vamos salvar seu amigo, Soren. Quando Soren recebe a promessa de Meruem de que ele vai mudar, eles seguem em direção ao lugar onde Meruem mantém a garota cega. Depois que chegamos ao quarto, ela está a segundos da morte, Soren pega uma Senzubi e a alimenta. Enquanto ela se curava, Soren pegou outro e deu a Meruem antes de sair. Ao sair, ele se vira para ele para lhe dizer algo. Meruem, vou deixar você viver aqui com ela, sem mais comer humanos. Se eu ouvir alguma coisa sobre isso eu vou te matar, e eu vou matá-la, Soren. Quando Soren disse isso e se virou para a garota cega inconsciente e curadora, um sorriso apareceu em seu rosto. Meruem viu e soltou uma aura mortal para avisar Soren. Eu vou indo. Preciso consertar o dano feito pelo seu povo. Espero nunca mais ter que te ver, e se eu tiver, bem, espero que isso não aconteça. Até mais tarde ou não. Quem sabe, Soren. Quando Soren saiu, Meruem sentou-se ao lado da garota cega esperando que ela acordasse. Do lado de Soren, ele correu de volta para a Hunter Association. Quando chegou lá, o representante da recepção o viu. Senhor Zoldyck, ótimo, você está aqui. Você derrotou as formigas? Happy. Sim. Diga a Netero que não haverá mais deles, Soren. Ok. Além disso, sua presença é solicitada para a seleção de um novo presidente, Happy. Por quê? O que aconteceu com Netero? Soren. O presidente Net, ou devo dizer que o senhor Netero decidiu se aposentar e citar, deixar o cargo para a próxima geração Happy. Ok. Eu estarei lá, mas agora irei para o meu quarto, Soren. Quando Soren saiu da recepção, ele foi para seu quarto para descansar um pouco e rever seu status. Quando ele chegou ao seu quarto, a porta estava trancada e quando ele pegou seu cartão, ele se lembrou de Nitasha. Acho que devo bater para entrar, Soren. Quando Soren bateu na porta, ele o fez gentilmente para não tirar a porta das dobradiças. Assim que a porta foi aberta, Nitasha estava lá com uma pipa maior. A pipa parecia ter cerca de 3 anos de crescimento. Graças a Deus, Ren. Esta criança. Tenho certeza de que bebês não crescem tão rápido, o que há com este? Nitasha. Ele é um caso especial, não se importe. Eu assumo daqui, posso pegar minha licença de volta, Soren. Soren recuperou a licença e falou novamente. Obrigado pela sua ajuda. Há algum lugar que você gostaria de ir? Eu te levo lá e te dou todo o dinheiro que você precisa, Soren. Eu gostaria de ficar aqui e continuar a ajudar você a criar Kitcon. Há algum problema com isso, Nitasha? Soren pensou por 1 minuto antes de olhar para Nitasha e dizer. Você tem habilidade para cuidar dele? Soren. Ao dizer isso, Soren soltou um pouco do Aqui do Rei e cobriu Nitasha, que caiu de joelhos e começou a suar profusamente. Eu vou cuidar dele, Nitasha. Quando Soren viu sua determinação, ele a libertou da pressão e deu Kit a ela. Eu quero que você passe no exame Hunter. Uma vez que você passe, então você terá o direito de cuidar de Kit, Soren. Exame Hunter. Vou passar e voltar para ver Kit crescer, Nitasha. Bom, vou esperar esse dia. Agora vou descansar, vá comprar algumas coisas para você. Eu compro qualquer coisa que você quiser. Soren. Ok. Eu vou só pegar um pouco de comida e roupas, Nitasha. Quando Nitasha saiu do quarto, Soren foi para seu quarto e sentou-se na cama. Quando se sentou, sentiu alívio e então deitou-se de costas. A Sakura, qual é o problema com Kit? Por que ele cresce tão rápido? Soren. O anfitrião deve saber que Kit, agora é uma formiga. Seus genes de formigas permitem que ele tenha crescimento rápido? Então quando ele estará totalmente crescido? Soren. Estimativas do sistema em torno de 1 ano. Uau, isso é rápido. Nitasha não poderá ver Kit crescer. Soren. Enquanto Soren pensava nisso, ele se lembrou de sua luta com Meruem e como ele o derrotou. Sakura, qual é a minha classificação em termos de força? Soren. O anfitrião é 2º lugar. Em aproximadamente 5 dias o número 1 vai morrer de velhice. Então em 5 dias poderei sair deste lugar, Soren. Soren pensou em muitas coisas quando se lembrou que precisava verificar seu status. Ei Sakura, mostre-me meu status, por favor. Soren. E sim, anfitrião. Status. Nome, Soren Zoldyck. Idade, 13 anos. Força, 590.000.
Destreza, 325.000. Agilidade, 325.000. Inteligência, 10.000. Caráter, 6.000. Lucro, 2.000. Tipo de corpo, corpo de aço. Linhagem, Soma Yuki era, Erina Nakiri Uchiha. Capítulo 30. Quando Soren acordou no dia seguinte, ele foi chamado para a sala de reunião para potenciais candidatos. Quando ele entrou, várias pessoas começaram a encará-lo, algumas até murmuraram palavras como, quem é esse garoto? Ou, alguém nos armou como idiotas. As pessoas que disseram essas coisas pensaram que não poderiam ser ouvidas, mas Soren ouviu tudo. Então, onde está o velho? Por que ele nos chamou aqui? Soren. Algumas pessoas cuspiram a bebida que tinham quando ouviram Soren dizer tais palavras ousadas. E que ele foi chamado aqui também. Pare de blefar, garoto. Você precisa sair correndo daqui antes que os chefões cheguem. Você não quer ter problemas, quer? Soren olha para a pessoa que disse isso. Ele não a reconheceu. O porquê você acha que eu não deveria estar aqui? Soren. Quando Soren disse isso, alguém que ele reconheceu falou. Estamos aqui para sermos escolhidos como o próximo presidente. Mesmo que não quiséssemos isso em primeiro lugar, a pessoa que falou foi ninguém menos que Jing Frex, o pai de Gon. Então olha quem finalmente aparece para alguma coisa. Eu não te conheço, mas sei muito sobre você. Pelo menos tanto quanto seu filho sabe. Jing, Soren. Você conhece meu filho? Como ele está? Jing. Morrendo. Ele sacrificou seu Nen para obter poder. Agora ele está em estado crítico, Soren. Então ele está machucado? Bem, pelo menos ele tem um amigo lá para apoiá-lo. Além disso, se você é amigo dele, por que não está lá? Jing. O porquê eu fui chamado aqui? E você está surpreendentemente calmo para ser o pai dele. Por que você não está preocupado? Soren. Porque ele é meu filho. Se ele morresse eu ficaria triste. Mas porque ele é meu filho eu sei que ele vai superar Jing. Suspiro. Você realmente não deve saber em que estado ele está. Deixe-me mostrar a você, observe com atenção, Soren. Como Soren disse, ele chamou alguém para entrar na sala. Soren tinha preparado essa pessoa de antemão. Quando a pessoa entrou, ela carregou consigo algumas fotos. Quando as fotos foram colocadas, as pessoas começaram a pegá-las e olhá-las. Aqui é o Gon agora. Essas fotos foram tiradas há aproximadamente 3 horas. Você realmente acha que algo assim é aceitável para ficar calmo? Soren. Jing pegou a foto e olhou para ela. Quando ele olhou, seu rosto mudou um pouco. Eu acredito que ele vai se recuperar e melhorar. Caso contrário, por que você ainda estaria aqui em vez de estar com ele? Jing. Soren pensou consigo mesmo quando Jing disse isso. Ele realmente é um idiota, mas seus instintos são certeiros. Ele poderia dizer que de alguma forma, Gon ficará bem. Eu mandei meu irmão Killua para casa para buscar nossa irmãzinha. Ela tem uma habilidade específica que vai ajudar a curar Gon, Soren. Então não preciso me preocupar, certo, Jing? E calhe a boca, você é realmente um idiota, assim como Gon. Eu disse a ele para não fazer nada precipitado, mas agora ele está ferido e no hospital, Soren. Jing interrompeu seu olhar exultante quando seu instinto de que Gon estava bem estava certo, quando Soren disse para ele calar a boca e o chamou de idiota. Então, por que Netero te chamou aqui e depois esguichou? Jing, o nome é Soren, e eu estou aqui como todos vocês, Soren. Todos na sala estavam com cara de choque, exceto Jing. Ele não tem como. Como você pode estar aqui para ser candidato ao próximo presidente? Caçadora de garotas. Porque eu sou um caçador de 3 estrelas, assim como você, e exterminei todas as formigas com ajuda mínima, Soren. A essa altura, todos ficaram de boca aberta, até mesmo Jing. Bom, eu vim falar o que eu queria, agora diga ao Netero ou quem quer que seja, quando chegarem aqui que eu vou sair da candidatura, Soren. Yay. Injusto, eu também quero cair Jing. Não. Jing deve ficar, esse garoto pode ir porque não conhecemos Hunter. Até mais tarde então. Vou ver o Gon agora, Soren. Quando Soren saiu da sala, ele passou por Netero, que lhe deu um sorriso e continuou até a sala de onde Soren saiu. Parece que ele não se importa se eu desistir de ser candidato, Soren. Depois que Soren saiu do prédio, ele foi até o lugar onde Gon estava sendo curado. Quando ele entrou, foi avisado que Gon poderia não sobreviver por muito mais tempo. Vai ficar tudo bem. Meu irmão vai buscar algo para ajudar. Soren. Mas Sr. Zoldyck, aconselhamos que nenhuma ajuda externa seja usada, pois isso pode fazer o paciente reagir de uma forma horrível, possivelmente matando o paciente. Você ainda usará esse meio? Doutor, sim. Mantenha-o sob vigilância constante. Se algo acontecer, entre em contato comigo imediatamente, Soren. Sim, senhor. Eu notificarei imediatamente se algo acontecer, doutor. Depois disso, Soren voltou para o hotel e tirou um cochilo. Quando ele adormeceu, algo estranho aconteceu, ele começou a flutuar em um quarto escuro. O que diabos aconteceu? Onde estou? Estou sendo transferido para um novo mundo. Soren. Soren não sabia o que estava acontecendo. Ele até tentou ligar para Sakura, mas sem sucesso. Eu morri de novo? Se sim, de que eu morri? Soren. Enquanto Soren refletia sobre o que aconteceu, uma voz fraca pôde ser ouvida vindo de trás dele. Jovem, você será a última pessoa a falar comigo? Quando Soren se virou para encontrar a voz fraca, ele viu uma sombra enorme. Quando Soren viu isso, sentiu uma pressão poderosa saindo dela. Bom, parece que você é digno de se encontrar comigo. Eu sou a pessoa mais forte deste mundo. Estou neste mundo há 300 anos, mas infelizmente cheguei a uma idade em que meu corpo não consegue mais me acompanhar. Em breve morrerei de velhice. Usei o que restava do meu poder para procurar um sucessor do meu poder. E aqui está você, meu herdeiro. Você ao menos me conhece, velho? E se eu te matar agora mesmo? Então o trabalho da sua vida estará arruinado, Soren. E que pirralho turbulento. Quando cheguei aos 160 anos conheci Deus. Ele me deu o poder de ver a verdade.
Quando olho para você, tudo que vejo é um homem de 34 a 35 anos, e você não parece ser deste mundo. Esse cara é perigoso. Preciso matá-lo agora. Enquanto Soren pensava nisso, o homem falou novamente. Não se preocupe. Estou às portas da morte. Mas antes de ir, quero dar esse poder a você. Meu nome é Zenkai, sou o ser mais forte deste mundo. E agora deixo tudo isso para você, meu herdeiro Zenkai. Enquanto Zenkai falava essas palavras, Soren desmaiou e ouviu Sakura ligar. E o anfitrião adquiriu olhos da verdade? O anfitrião deseja se integrar ao corpo? Porra sim. Integre-se, por favor. Obrigado, velhote Soren. Capítulo 31. O anfitrião sentirá alguma dor com a integração. Por favor, tenha temperatura até que esteja feito para um efeito ótimo. Dor? Eu lidei com a dor desde que nasci, vamos lá. Soren. Quando Sakura começou a integrar os olhos da verdade em Soren, uma dor aguda o atingiu. Porra, o que é isso? Soren. Os olhos da verdade são algo que só um deus pode usar. Uma pessoa normal explodiria com o poder. A dor que você sente agora teria matado qualquer outra pessoa instantaneamente. Esses olhos são tão poderosos? Soren. E sim, quando os olhos estão totalmente integrados, o anfitrião só poderá usar cerca de 2% da potência máxima. Então acho que terei que treinar para utilizar todo o poder? Soren. O anfitrião é muito inteligente. E isso foi sarcasmo? Não importa. Quanto tempo essa dor vai durar? Eu aguento, mas é irritante, Soren. O anfitrião tem grande talento para se acostumar com esse tipo de dor. O processo terminará em 2 horas. Depois de 2 horas, Soren desmaiou. E quando acordou, sentiu dor nos olhos. A Sakura, posso ver minha aparência? Soren. Sim, anfitrião. Mostre ao anfitrião um reflexo no espelho? Quando Soren olhou no espelho, ele pôde ver seu Sharingan. Mas era diferente, a cor vermelha normal agora era um círculo yin e yang de azul e vermelho com 3 tomos amarelos e um grande ponto amarelo no centro. Consulte o Discord. Aí isso. Parece tão legal, Soren. Enquanto Soren admirava seus novos olhos, ele se lembrou do primeiro lugar em ser o mais forte e pediu para Sakura mostrar a ele. O anfitrião é atualmente o primeiro na lista do Apex. O anfitrião pode partir para o próximo mundo quando quiser? Perfeito. Vou garantir que Go melhore antes de ir embora. E quero contar a Killua e ao resto antes de me levantar e deixá-los, Soren. Depois que Soren se levantou e foi sair do quarto, ele recebeu uma ligação em seu telefone. Olhando para ele, ele podia ver o número do médico. Espero que Gon esteja bem, Soren. Soren atendeu o telefone e o doutor começou a falar. Senhor Zoldyck, seu irmão está aqui com sua irmãzinha. Eles dizem que estão aqui para salvar Gon, doutor. Bom, deixe-os entrar, estarei aí em 30 minutos, Soren. Soren então correu para o hospital segurando Gon. Quando ele chegou lá, todos estavam lá: Biscuit, Nov, Morel, Killua, Aluka, Nucleo e todas as outras pessoas com quem Gon fez amizade. Leoril tinha ido até a seleção do presidente para gritar com Jing. Kurapika estava com ele. E Ren, você está aqui, podemos curar Gon, mas devemos ficar sozinhos, Soren. Ok, eu posso lidar com isso, Soren. Assim que Killua disse isso, Soren falou. Todos devem ir embora, a maneira como curaremos Gon é um segredo de família, somente aqueles da família podem saber, Soren. Depois que Soren disse isso, todos começaram a sair do prédio. Ok, todos se foram. Usei meu sentido de presença para verificar. Mesmo as pessoas que usam Zetsu não conseguem escapar do meu sentido de presença, Soren. Quando Soren deu o ok, Killua pediu para Luca curar Gon quando ele pediu um rosto com olhos pretos e um largo sorriso surgiu. Ok, tudo bem. Quando ela falou, ela agarrou a mão de Gon e uma grande quantidade de poder irrompeu. Tanto poder irrompeu que Sakura falou. O anfitrião foi superado na lista Apex. O anfitrião agora está em segundo lugar. A Luca é tão poderosa assim quando faz um pedido desses? Quando a Luca terminou de curar Gon, ela falou novamente. Feito. A Luca. Depois voltou ao normal e desmaiou devido ao exercício de poder. O anfitrião não está em primeiro lugar na lista do Apex. Oh, graças a Deus. Quando Soren terminou seu pensamento, Gon abriu os olhos e pulou da cama abraçando Killua e eu. A Luca também estava nos braços de Killua. Vocês me salvaram. Obrigado, Gon. Gente, tenho que contar 2 coisas para vocês, Soren. O que foi Ren? Killua. Primeiro, Gon, seu pai está na Hunter Association. Você pode ir encontrá-lo agora, Soren. E o quê? Meu pai está aqui. Vamos encontrá-lo, Gon. Espere, Gon. No segundo em que isso acontecer, eu vou ficar fora por um bom tempo. Vou ficar ainda mais forte, Soren. Mais forte? Você já é super forte. Por que precisa ficar mais forte? E por que ir embora? Killua. É mate. Eu preciso ir embora para ficar mais forte e era meu destino ir embora. Mas deixar você sem dizer nada me machucaria. Então eu vou te dizer isso. Fique mais forte. Venha me encontrar quando você fizer isso, Soren. Killua começou a ficar emocionado, mas não chorou uma única lágrima. Gon, por outro lado, tinha lágrimas nos olhos. Nós ficaremos mais fortes, e quando isso acontecer, nós iremos e te encontraremos com certeza. Eu prometo isso, Gon. E haha sim. Nós iremos e te daremos uma surra naquele dia também, Killua. Ok, rapazes, vou dar-lhes algo para ajudar. Isso me ajudou a ficar mais forte e ajudar Gon a recuperar seu Nen, Soren. Quando Soren disse isso, os rostos dos dois ficaram cheios de excitação. O que foi Ren, Gon? Soren pegou 5 livros, todos sobre Nen. E esses livros ajudarão você a fortalecer seu Nen. Leia-os com atenção para entender o máximo deles, Soren. Livros. Eu odeio ler, Gon. E hahaha. Bem, você deve aprender a ler com eles então. Eu confio que você não precisa mais de mim. Eu vou me despedir, Soren. Quando Soren saiu do prédio, ele se virou para dar uma última olhada antes de desaparecer e chamar Sakura. Para o próximo mundo, Soren. Onde hospedar? É alvejante, Soren. Capítulo 32.
Abertura do portal para o anfitrião viajar pelo multiverso. Quando Sakura disse isso, um portal se abriu como um corte na realidade. Então eu passo por aqui e vou para o mundo de Bleach, Soren. Sim, depois que o anfitrião passa pelo portal, o anfitrião flutuará em um espaço enorme até que o anfitrião chegue ao destino. Isso é legal. Eu me pergunto o que vou ver, Soren. Quando Soren atravessou o portal, ele se fechou atrás dele e então ele ficou flutuando com cores além de sua imaginação passando por ele enquanto viajava. Isto é tão lindo! Quanto tempo até eu chegar ao mundo de Bleach? Soren. O anfitrião tem aproximadamente 6 horas até que o anfitrião chegue ao mundo de Bleach. É incrível. Espere. O que é isso lá longe, Soren? O que Soren estava vendo era uma grande criatura parecida com uma sombra que vagava pelo espaço que continha todos os mundos do anime e do novel. O anfitrião deve ficar longe disso. É conhecido como o Odiater. Ele anda por aí tirando séries canceladas ou canceladas. Se o anfitrião fizer contato, o anfitrião será cancelado. Haha, muito engraçado. Mas ele mata mundos que foram cancelados ou eliminados. Parece perigoso. Ele também devora mundos que foram devidamente finalizados. Soren. Não. Somente mundos que nunca foram terminados ou mundos que foram excluídos por qualquer motivo. Então foi para lá que todos aqueles animes inacabados foram. Ei Sakura, posso entregar minha licença de caçador para obter pontos do sistema agora? Soren. Sim, anfitrião. Jin. O sistema pegou licença de caçador de 3 estrelas e concedeu ao anfitrião 300 mil pontos de sistema. O anfitrião agora tem 304.600 pontos de sistema. Eu sou rico. Soren. Enquanto o anfitrião estiver viajando, o anfitrião queria atualizar o sistema. Se não agora, então o anfitrião terá que atualizá-lo quando o anfitrião chegar ao mundo de Bleach. Quanto tempo vai demorar? Soren. E aproximadamente 3 horas. Ok, faça isso. Terei 3 horas extras para olhar as atualizações, Soren. O anfitrião quer condensar e converter Nen em poder espiritual. Sim, Soren. Esta ação tomará o poder do anfitrião e condensá-lo-á em uma forma densa de poder espiritual, fazendo o poder do anfitrião cair para o de Ichigo, quando ele obter seu Shikai. Mas o poder do anfitrião será concentrado em explosões poderosas. O anfitrião ainda se condensará e se converterá? Eu tenho escolha. Soren. E sim, o anfitrião pode manter e usar Nen, mas terá que começar do zero para aprender poder espiritual. Acho que vou converter e condensar meu poder. Soren. O sistema será desligado e atualizado em 3, 2, 1, desligando. 3 horas depois, Sakura voltou a tocar nos ouvidos de Soren. O sistema foi atualizado. O anfitrião agora desbloqueou novos recursos e o sistema alterou a formação de status. O anfitrião deve verificar? Verifique por favor. Soren. Mostrando o novo status do anfitrião. Jin. Nome, Soren Zoldyck Ren. Idade, 13. Poder da alma, ceifador de almas, base. Sorte, sortudo. Corpo, aço. Linhagem, Soma Yukiera, Erina Nakiri Uchiha. Soren olhou seu status por 3 horas e então foi alertado por Sakura sobre o mundo de Bleach chegando. É ótimo. Vamos entrar. Soren. Um portal se abriu diante de Soren e ele atravessou. Ele estava em uma sala escura e então Sakura falou com ele. O anfitrião. Em que período você gostaria de chegar? Que tal quando Ichigo tinha 13 anos também. Então me dá tempo para treinar. A série não começou até ele ter 15. Eu tenho 2 anos. E você já sabe o que eu posso fazer com um Soren. Roger. O apresentador será colocado no mundo de Bleach 2 anos antes do início da série? Depois que Sakura disse isso, a sala escura ao redor de Soren desapareceu e ele estava parado no meio da rua. Parece que consegui. Haha, hora de encontrar um lugar isolado para treinar. Em 1 ano, vou me juntar a Ichigo na escola para ficar mais perto dele. E 1 ano depois, quando ele conhecer Rukia, vou ajudá-lo a treiná-lo, Soren. Soren decidiu dar uma olhada pela cidade enquanto seguia em direção a um lugar tranquilo. O anfitrião deve saber que você pode trocar pontos do sistema por dinheiro. Sério? Rápido? Diga-me quanto dinheiro eu posso ganhar por 100 pontos do sistema. Soren ficou animado quando ouviu isso porque, naquele momento, ele tinha muitos pontos de sistema. Cada ponto do sistema anfitrião pode ser trocado por $20 neste mundo. $20 por ponto do sistema e eu quero trocar 100 pontos que me dariam 10, 100, 1000, espere $2.000. E se eu fosse trocar todos eles? O anfitrião deseja trocar todos os pontos por dinheiro? Não, Soren. Soren não conseguiu evitar gritar alto, enquanto passava por uma pessoa. Ótimo, agora ele acha que sou estranho. Vou trocar 100 pontos do sistema para poder comprar um quarto de hotel e começar meu treinamento. Capítulo 33. E anfitrião troca 100 pontos de sistema por $2.000. Quando Sakura trocou os pontos do sistema, Soren tinha $2.000 colocados em seu inventário. O anfitrião tem dinheiro colocado no inventário do anfitrião. Soren pegou os $2.000 e os guardou consigo. Então ele viu a famosa clínica de saúde do anime. Então é aqui que Ichigo mora, hein? Eu deveria passar lá mais tarde para falar com o pai de Ichigo. Ele é um dos personagens mais poderosos da série, Soren. Depois de caminhar mais alguns quarteirões, Soren ainda não conseguiu encontrar um hotel bom e tranquilo. Tudo que encontrei foram hotéis decadentes e hotéis superlotados. Mas há algumas casas bonitas que eu poderia comprar com mais dinheiro. Sakura, troque mais 500 pontos por dinheiro, por favor, Soren. Roger. Trocando pontos. No total, Soren tinha $12.000 e encontrou um edifício imobiliário. Olá, bem-vindo a Karakura Real Estate. Como posso ajudá-lo, agente imobiliário? Quando a agente viu Soren, ela pensou, por que tem uma criança aqui? Onde estão os pais dele? Então ela perguntou a ele. Menino, onde estão seus pais? Corretor de imóveis. Eu não tenho pais. Estou aqui para comprar uma casa, Soren. Enquanto Soren dizia isso, ele pegou um monte de dinheiro e colocou diante do agente.
Você não tem paz? De onde você tirou esse dinheiro? Corretor de imóveis. A gente ficou de boca aberta quando viu todo o dinheiro que Soren tirou do bolso. Ah, menino, você não roubou isso, não é? Corretor de imóveis. Não, como eu poderia roubar? Soren, por favor, fique aqui enquanto eu faço uma ligação corretor imobiliário. Soren começou a ficar irritado por 2 motivos. Primeiro é que ele é tratado como uma criança, embora tenha 35 anos mentalmente, mas parece ter 13 anos. Segundo é que a agente que disse que precisava fazer uma ligação agora está chamando a polícia. Isso dá muito mais trabalho do que eu pensava. Talvez eu deva ir até a casa do Ichigo e ver se eles podem me hospedar. Soren saiu do prédio e foi em direção à casa de Ichigo. Quando a corretora voltou para frente, onde disse para Soren esperar, ela ficou surpresa ao ver que ele tinha ido embora. Para onde foi aquele garoto? Os policiais estão a caminho para descobrir onde estão os pais dele, corretor imobiliário. Por outro lado, Soren estava agora na porta da casa de Ichigo. Parece que essa é minha única chance. Espero que o pai de Ichigo não consiga sentir meu poder espiritual. Soren. Soren bateu na porta algumas vezes com cuidado para não explodi-la em pedacinhos. Espera aí que eu já vou. Uma voz veio de dentro e no segundo em que a porta se abriu, Soren ficou cara a cara com ninguém menos que o mestre de cerimônias de todo o show. Sim? O que você precisa? Não estamos abertos agora, Ichigo. Vim aqui para perguntar se posso morar aqui. Não tenho mais para onde ir, Soren. Desculpe, mas não temos tanto dinheiro para acolher alguém assim, Ichigo. Ah, dinheiro não é o problema. Eu tenho muito, só não consegui comprar minha própria casa, Soren. Quando Ichigo ouviu isso, ele se animou um pouco e perguntou: Você roubou, Ichigo? Não. Por que todos chegam a essa conclusão, Soren? Porque você parece ter a mesma idade que eu e se você tem dinheiro suficiente para comprar uma casa sozinho, então você provavelmente a roubou, Ichigo. Soren fez cara de surpresa. Ele pensou: por que não pensei nisso antes? E então falou novamente: Oh, bem, não. Eu não roubei e também não é falsificado, Soren. E entre. Podemos esperar até meu pai chegar em casa e então conversar sobre isso. Eu sou Ichigo. Qual é seu nome? Ichigo. Ah, meu nome é Soren, mas você pode me chamar de Ren, Soren. Ok, Ren. Em que escola você estuda? Ichigo. Eu não vou à escola, eu já sei tudo o que preciso. A escola não pode me ensinar mais nada, Soren. Bem, nesta casa temos que ir. Se você ficar aqui, precisará se matricular em uma escola, Ichigo. Ok. Então quando seu pai vai chegar em casa? Soren. Não sei, talvez em breve, Ichigo. Soren estava olhando ao redor do quarto de Ichigo e podia ver alguns fantasmas rondando. Ele pensou em perguntar a Sakura sobre isso. Sakura, por que eu também consigo ver fantasmas? É dos olhos da verdade? Não. O anfitrião pode ver fantasmas e espíritos porque o anfitrião tem pressão espiritual concentrada. O sistema também aconselha o anfitrião a fazer um contrato com a Zanpakuto. Posso fazer da arma que possuo uma Zanpakuto? E sim. O anfitrião pode transformar qualquer espada que o anfitrião quiser em uma Zanpakuto, mas esteja avisado. Você só pode fazer uma. O anfitrião nunca poderá fazer outra? Então você está dizendo que uma Zanpakuto é como uma companheira para a vida? E sim. Uma vez que um contrato é formado, o Zanpakuto nunca mais estará com o outro até o dia da sua morte. É bom saber. Sinto algo como uma sensação de puxão. Esta é pressão espiritual. O pai de Ichigo está em casa. Soren e Ichigo foram para a sala de estar no momento em que a porta da frente se abriu e o pai de Ichigo entrou dizendo: Estou em casa, Ishin. Parece que meu pai está em casa. Vamos apresentá-lo a vocês, Ichigo. Ishin entrou na sala de estar e viu Soren. Seu rosto se tornou de alguém inspecionando uma ameaça antes de se endireitar e falar. Capítulo 34. Quem é esse pequeno Ichigo? Ishin. Ichigo olhou para mim e depois olhou para seu pai antes de dizer. E ele veio à clínica procurando um lugar para ficar, pois não tem pais, podemos abrigá-lo por um tempo. Ichigo. Ichigo, você sabe que não temos esse tipo de dinheiro, Ishin. Mas pai, é isso, ele tem dinheiro, mas não consegue um lugar próprio devido à idade, Ichigo. Ishin pensou 1 minuto antes de dizer. Tudo bem, ele pode ficar por um tempo. Em que escola ele estuda? Ishin. Sim, ele realmente não vai à escola, Ichigo. Não vai à escola? Bem, ele vai agora. Garoto, qual é seu nome? Então eu posso te matricular amanhã, Ishin. Meu nome é Soren, prazer em conhecê-lo, senhor. Soren. É Kurosaki. Meu nome é Ishin Kurosaki. Você conhece meu filho Ichigo, Ishin. Obrigado por me hospedar, senhor Kurosaki. Soren. E sem problemas. Agora, qual é seu nome completo? Ishin. Ishin estava perguntando a Soren seu nome completo para ver se ele pertencia a alguma família especial. A aura que Soren emitia era a de alguém forte, então Ishin estava fazendo uma exploração. Meu nome é Soren Zoldyck. Minha família morreu em um acidente e me deixou todo o dinheiro deles. Não tenho outra família porque meus pais eram filhos únicos e meus avós morreram. Também tenho um irmão gêmeo, mas não sei onde ele está, Soren. Quando Soren contou sua história, ele tentou manter algumas coisas verdadeiras, mas sua família não estava morta. Soren pensou quem poderia realmente matá-los. Eu tentei muitas vezes, mas sem sucesso. Sniff, sniff, você pode ficar aqui o tempo que precisar, Ishin. E pai, pare. Você está chorando de novo, Ichigo. Ichigo tentou impedir seu pai de fazer papel de bobo, mas sem sucesso. Está tudo bem, Ichigo. Estou bem com ele demonstrando tanta compaixão, Soren. Soren, você vai precisar de um quarto. Então vou te dividir com Ichigo até que eu possa abrir espaço para você, Ishin. Ichigo ficou visualmente irritado. Por que ele tem que dividir o quarto comigo? Porque você não pode dividir o quarto das meninas e dar a ele um dos quartos delas, Ichigo. É porque minhas queridas meninas precisam de todo o espaço que puderem ter, e eu não quero que Soren mexa nas coisas delas, Ishin. Soren ficou sem palavras. Ishin não se importou em dizer o que estava pensando. Estou aqui, pessoal, Soren.
Ambos olharam para mim e se endireitaram, antes que Ishin saísse para fazer alguma coisa. Parece que vou dormir no seu quarto, Soren. Sim, você vai dormir no chão, Ichigo. Sem problemas, já fiz isso antes, Soren. Soren dormiu no chão da floresta por um ano inteiro. Dormir no chão de um quarto não era nada. Quando chegou a hora de dormir, Soren sentou-se no chão em posição meditativa e Ichigo percebeu. Você está bem, cara? Por que você está sentado assim, Ichigo? Vou dormir então sento assim, Soren. Ok. Boa noite, Ichigo. Enquanto Ichigo ia dormir, Soren conversava com o sistema perguntando se havia uma maneira de treinar naquele momento. O anfitrião pode comprar série Perdido no Espírito na loja do sistema. É como a série NEM, mas para treinamento da alma. Quantos livros e quanto custam? Existem 7 livros e cada um custa 5.000 pontos do sistema. O anfitrião gostaria de comprá-los? Sim, compre todos eles, Soren. O sistema está comprando 7 livros. O anfitrião comprou série Perdido no Espírito por 35.000 pontos do sistema. Os pontos restantes são 269.000 pontos do sistema. O anfitrião gostaria de começar a praticar com os livros? Sim, eu também farei da minha espada Kusanagi minha Zanpakuto. O anfitrião tem certeza. Depois que você definir uma arma como Zanpakuto, você não poderá alterá-la? Tenho certeza. Transforme a espada Kusanagi em uma Zanpakuto. Transformando espada Kusanagi em um Zanpakuto. Jin. Completo. Espada Kusanagi, agora é um Zanpakuto e o espírito do Zanpakuto é Sasuke Uchiha. O anfitrião gostaria de se encontrar com o Zanpakuto do anfitrião? Sim, eu gostaria de conhecê-lo. Aviso. Sasuke Uchiha só se lembrará do tempo que empunhou a espada, nada mais. Ele também reconhecerá se o usuário tem um Sharingan. Legal, vamos nos encontrar com ele então. Quando Soren deu o ok para se encontrar com Sasuke, ele foi transferido para um mundo de espíritos. Ao redor dele havia um campo escuro e gramado com poucas ou nenhuma árvore. A atmosfera era um tom de azul. Um pouco mais longe estava sentado um homem sob uma árvore com longos cabelos pretos e faltando um braço. Quando Soren se aproximou, o homem desapareceu e reapareceu atrás de Soren. E aquele que invoca este espírito. Eu sou conhecido como Sasuke Uchiha, eu sou o dono desta espada, Sasuke. Quando Soren se virou, viu Sasuke olhando para ele com seu eternal Mangekyou Sharingan. Soren não conseguiu evitar usar seu Sharingan. Quando ele fez isso, a personalidade de Sasuke mudou, e ele falou: aquele que tem o sangue do meu clã, empunhe minha espada e chame meu nome, pois agora sou seu Sasuke. Espere. Não consegui ouvir você, Soren. Então você não está pronto para me empunhar. Volte quando tiver ultrapassado seus limites, Sasuke. Quando Sasuke disse isso, ele desapareceu e Soren acordou de seu coma meditativo. Quando ele acordou, o sol estava nascendo e Ichigo ainda estava dormindo. Naquele momento a porta se abriu e Ishin pulou para dentro do quarto e Ichigo o atacando. Ei, Ichigo, você deve estar preparado para qualquer coisa, Ishin. Quando Ishin correu e caiu em cima de Ichigo, Ichigo acordou e começou a gritar com seu pai. Seu velho idiota, eu estava dormindo, porque você fez isso, Ichigo. Ishin tinha um grande galo na cabeça depois que Ichigo o espancou depois que ele pulou em cima dele. Bom dia, pessoal. Acho que é hora da escola? Vou me preparar, Soren. Capítulo 35. Soren se levantou do chão e foi em direção à saída do quarto. Antes de sair do quarto, Ishin falou: Ihen, precisamos passar na loja de roupas para comprar roupas novas para você usar na escola, Ishin. Quando Ishin olhou para Soren, ele o viu vestindo a mesma coisa do dia anterior. Soren usava uma camiseta preta com shorts brancos, seus sapatos eram tênis de corrida comuns. Soren também mantinha seu cabelo todo espetado e era da cor azul. A escola tem um código de vestimenta? Soren: sim, a escola exige calças sociais pretas, uma camisa social branca com botões e uma jaqueta escolar preta, Ishin. Então vamos pegar minhas roupas, Soren. Ren, você também não pode ter o cabelo tingido, precisamos consertar isso, Ishin. Mas meu cabelo não é tingido, essa é minha cor natural, Soren. E essa é sua cor natural, Ishin? Ishin ficou surpreso ao descobrir que o cabelo de Soren não era tingido, mas sim sua cor real. Então vamos às compras antes de matricular você. Ichigo, você vai para a escola agora? Soren chegará mais tarde e Ishin. Ichigo saiu para a escola, então Soren e Ishin foram às compras de roupas. Depois de cerca de 1 hora de compras, Soren estava pronto para ser matriculado na escola. Quando chegaram à escola, Ishin levou Soren à diretoria da escola para ser matriculado. Este é meu sobrinho. Ele foi enviado para morar comigo por um tempo, então vou matriculá-lo nesta escola, Ishin. O diretor olhou para Soren e viu seu cabelo azul espetado e como sua camisa não estava totalmente abotoada. Seu paletó estava aberto e suas mangas arregaçadas até o cotovelo, mostrando seus antebraços. Seu sobrinho parece ser um delinquente. Ele tem cabelo tingido e não respeita o código de vestimenta. Por que eu deveria interná-lo? Diretor, o cabelo dele não é tingido, essa é a cor natural dele e eu vou fazer ele se vestir adequadamente, por favor, deixe ele se matricular, Ishin. Soren ficou pasmo com a forma como Ishin agiu em relação ao diretor. Este diretor agiu de forma tão arrogante e poderosa, que se ele soubesse que a pessoa com quem ele estava falando poderia explodir todo este prédio com um leve golpe de uma Zanpakuto, ele se cagaria. Vou me vestir apropriadamente, Soren. Veja, ele disse que vai se vestir adequadamente, Ishin. Enquanto Soren arregaçava as mangas e abotoava a camisa, o diretor sorriu como se ele fosse o cara mais foda dali. Os rostos de Soren e Ishin mudaram o suficiente para o diretor não notar, ambos odiavam como tinham que agir com esse cara. Vou admitir seu sobrinho na minha escola. Ele poderá ir para a aula depois que eu imprimir uma aula programada para ele, diretor. Após cerca de 15 minutos de espera, o diretor entregou a Soren um cronograma e o mandou para a aula com estas palavras de despedida. Eu te fiz um favor ao deixar você entrar nesta escola. Não cause problemas, seu delinquente diretor.
Soren saiu da sala irritado e deu um soco na parede. A parede agora tinha um recuo criado nela. Quando Soren entrou em sua nova classe, ele olhou como ele estava antes de se endireitar para o diretor. Ele fez isso a caminho da sala de aula. Todas as meninas da classe olharam para Soren e não conseguiram evitar começar a babar por ele. Você deve ser o aluno novo. O diretor me disse que você estaria vindo para cá. Eu sou o professor desta turma. Você se importaria em se apresentar para a turma? Professor. Soren ficou na frente da classe e olhou para todos com satisfação. E eu sou Soren Zoldyck. Estou aqui porque me disseram que eu tinha que estar aqui. Não pretendo fazer amizade ou ajudar nenhum de vocês. Soren. O professor interrompeu Soren antes de dizer: seu assento é ali, por favor. Sente-se, professor. Soren foi até o assento que lhe foi indicado, e quando se sentou, a pessoa ao seu lado era Ichigo. Ei, Ichigo. Parece que somos companheiros de assento, Soren. Boa introdução, Ren, Ichigo. E sério, achei que tinha deixado claro que não queria fazer amizade com ninguém aqui. Soren, se você estava tentando fazer com que todos pensassem em você como um delinquente, então sim, você causou uma ótima primeira impressão, Ichigo. Ichigo e Soren começaram a tirar sarro um do outro enquanto o professor dava aula. Quando Soren encerrou a conversa, ele fechou os olhos para começar a ler os livros que havia comprado na noite passada. E Ren, Soren, acorde. Não durma na minha aula, professor. Soren abriu os olhos para ouvir seu nome. Quando viu quem o chamava, ignorou-os e começou a olhar ao redor. Já que você quer dormir na minha aula, então você pode responder a próxima pergunta para a turma, professora. Soren olhou para a pergunta escrita no quadro e então perguntou mentalmente ao sistema a resposta. E anfitrião, a resposta para esta pergunta é x igual a 46. Soren andou até a frente e escreveu a resposta no quadro. O professor olhou para a resposta espantado. Você adivinhou? Você deve mostrar seu trabalho para o professor. Suspiro. Soren deu um suspiro antes de escrever tudo o que o sistema lhe disse. Quando o professor viu isso, sua boca caiu, pois estava tudo correto. Soren terminou e antes de sair perguntou: posso me sentar novamente agora? Soren. O professor balançou a cabeça enquanto ainda estava surpreso com Soren. Soren voltou para seu assento. Então fechou os olhos novamente e voltou a ler seus livros. E Ren, é hora de ir para casa agora, Ichigo. Ichigo acordou Soren e eles foram para casa. Quando chegaram lá, jantaram e Soren foi até o quarto de Ichigo, sentou-se de pernas cruzadas e continuou lendo seus livros. Sakura, quanto progresso fiz na compreensão do primeiro livro? O anfitrião entendeu 95% do livro 1-7. Ótimo. Acho que vou conseguir entender todos esses livros em cerca de um ano. Soren começou seu treinamento que consistia em acordar, ir para a escola e ler a série Perdidos no Espírito, ir para casa e ler mais e depois ir para a cama. Enquanto o corpo dorme, treinar com a Zanpakuto para utilizar todo o seu poder e então acordar novamente. Um ano se passou. Ichigo e Soren fizeram 14 anos e se tornaram calouros do 9º ano. Durante esse ano, Soren fez muito progresso em ambos, entendendo a série Perdido no Espírito e utilizando seu Zanpakuto. Ainda tenho mais um ano até Ichigo conhecer Rukia. Preciso me tornar mais poderoso até lá. Também devo verificar meu status. Sakura, você pode me mostrar meu status, por favor? Soren. Capítulo 35.5. Primeiro dia lá. E meninas, tenho algo para contar a vocês duas, Ishin. Quando as duas irmãs de Ichigo saíram de seus quartos para se encontrar com o pai, Karin tinha uma cara de alguém que não queria estar ali. Yuzu era o oposto. Ela estava feliz em ver o pai e interessada no que ele queria dizer a elas. Meninas, quero contar uma coisa importante para vocês, Ishin. O que foi, pai? Yuzu. Teremos um hóspede hospedado aqui por algum tempo. Seus pais morreram e não há mais ninguém para cuidar dele, Ishin. Pai, você sabe que não podemos pagar isso, Karin. Não se preocupe, ele tem dinheiro, Ishin. Depois que Ishin disse isso, ele fez um sinal de positivo com o polegar para suas filhas enquanto piscava o olho direito. Então, onde essa pessoa vai ficar? Yuzu. Ele ficará no quarto de Ichigo por enquanto eu limpo o quarto dele, Ishin. Então por que você nos chamou aqui, Karin? Quero que vocês o conheçam para que não fiquem assustados se o virem mais tarde. Não quero que vocês nos façam parecer mal, Ishin. Ok. Vamos conhecer esse cara então, Yuzu. Yuzu era muito despreocupada quando se tratava de fazer as coisas. Se deixada sozinha, ela provavelmente convidaria um pedófilo para sua casa. Ishin levou Karin e Yuzu para baixo, onde Soren estava sentado em frente a Ichigo. Ok. Soren, eu gostaria que você conhecesse minhas filhas. Elas têm 9 anos. Então não tenha pensamentos, Ishin. Ishin lançou um olhar mortal para Soren quando ele disse a última parte. Karin viu Soren e lançou-lhe um longo olhar, tão longo que ela nem sabia quanto tempo estava olhando para ele. Então Yuzu falou. Ele parece um gato, eu gosto dele, Yuzu. Soren ficou sem palavras, então Ishin falou. Ele ficará o tempo que for necessário. Soren, terei um quarto pronto para você em alguns dias, Ishin. Ok, senhor Kurosaki, Soren. Menos 2 meses depois. Soren, desça para o café da manhã, Karin. Ultimamente Karin começou a gostar de Soren. Quando ele desceu as escadas, ele deu uma olhada rápida. Karin viu isso e seu rosto ficou vermelho. Então ela escondeu o rosto, esperando que Soren não visse. Ela ficou com o rosto vermelho só de olhar para ela. Soren. Bom dia, Karin. Você disse que o café da manhã está pronto? Soren. Karin limpou o rosto e então falou com Soren. Sim, o café da manhã está pronto. Você pode ir buscar o Ichigo no quarto dele, Karin. Claro, te vejo lá embaixo no café da manhã então, Soren. Quando Soren correu escada acima para ir buscar Ichigo, o rosto de Karin ficou vermelho novamente, então ela foi para a cozinha. Soren voltou para baixo com Ichigo nas mãos, e o que significava nas mãos significava literalmente nas mãos.
Soren voltou para baixo arrastando Ichigo pelo colarinho. Ichigo estava lutando para se soltar. Eren, me solte. Eu disse que desceria mais tarde. Ichigo. Bem, Karin disse que agora é hora do café da manhã. Pare de lutar e apenas aceite. Soren, você realmente quer lutar comigo tanto assim? Eu vou lutar com você, Eren. Ichigo. Podemos tentar mais tarde. Agora é hora de comer. Soren. Soren vem treinando Ichigo em combate corpo a corpo, ensinando-lhe algumas técnicas para se defender. Menos 8 meses no ano. Soren. Ouvi dizer que você dormiu durante todas as suas aulas de novo, Ishin. Sim, eu já sabia o que eles estavam ensinando, então dormi durante isso, Soren. Bem, nesta casa isso não é aceito, você deve sempre prestar atenção. Se você quiser dormir na aula, me vença em uma luta, Ishin. Ishin tem testado Soren assim bastante, assim como Ichigo. Quando Ishin disse isso, Soren entrou em posição de luta. Então você prefere tentar lutar pelo direito de dormir na aula do que ficar acordado? Ok, vem até mim, Ishin. Soren correu em direção a Ishin e o derrubou em 3 movimentos. Eu poderia ter feito isso mais rápido. Acho que estou um pouco enferrujado, Soren. Ishin se levantou, sacudiu a poeira e se virou para ir embora, dizendo: Eu deixei você ganhar essa. Haha, seja bom na escola, ok, Soren Ishin? Sim, eu vou. Além disso, por que você me olha quando Karin chega perto de mim? Soren. A Karin é minha filha, ela não deveria pensar em garotos na idade dela. Ela tem apenas 10 anos, Ishin. Não se preocupe, Sr. Kurosaki, eu não penso nela assim. Ela só gosta de falar comigo, Soren. Então você está dizendo que minha filha é feia. Coloque-os para cima, vamos lutar contra isso agora mesmo, Ishin. Não, não foi isso que eu quis dizer. Soren. Ishin correu em direção a Soren para dar um soco, mas Soren se esquivou e revidou com um golpe no pescoço. Merda, eu o nocautei, Soren. É isso não foi nada, Ishin. Eu pensei que eu, Soren. O anfitrião deveria saber que Ishin iria atacar o anfitrião com poder espiritual? Aquele filho da puta estava realmente querendo me matar? Menos 1 ano no ano. Eu vou te vencer hoje, Soren Ichigo. Ichigo e Soren lutavam diariamente para treinar combate corpo a corpo. Soren sempre vencia, mas toda vez que lutavam ele tinha que usar mais força para derrotar Ichigo. Você vai melhorar, Ichigo, talvez algum dia, Soren. Ah não, você continua me batendo. Acho que nunca vou ganhar, Ichigo. Mais tarde naquela noite, Soren estava sentado em seu quarto treinando com seu Zanpakuto, quando finalmente rompeu uma camada do Zanpakuto. Finalmente. Sakura, você pode me mostrar meu status agora que eu consegui avançar e desbloquear meu Shikai, Soren. Eu mostrando status do anfitrião. Jin. Capítulo 36. Nome, Soren Zoldyck Ren. Idade, 14. Poder da alma, ceifador de almas. Sorte, sortudo. Corpo, aço. Linhagem, Soma Yukiera, Erina Nakiri Uchiha. Que ótimo. Agora devo usar a sala de gravidade para fortalecer meu corpo e superar o corpo de aço, Soren. Soren pediu a Sakura para converter seu quarto em uma sala de gravidade e configurá-lo para 30 vezes a gravidade normal. E isso é confortável. Vou treinar assim à noite e dormir com essa gravidade também, Soren. Depois de treinar como fez em Hunter vs Hunter, ele foi para a cama. Então na manhã seguinte ele se sentiu um pouco rígido pelo peso que a gravidade colocou em seu corpo. Quando ele se levantou ele se espreguiçou e fez exercícios matinais. Depois que ele terminou, ele voltou à gravidade ao normal. Naquele momento Ishin correu para o quarto de Soren para acordá-lo. Acorde, Soren. É hora da escola, Ishin. Quando Ishin arrombou a porta, Soren o golpeou no pescoço, fazendo Ishin cair no chão. Você está tão afiado como sempre, Soren. É hora da escola, Ishin. Eu sei. Vou me preparar agora, Soren. Soren estava sem camisa, quando se virou para vestir uma camisa Ishin viu as costas de Soren. Elas estavam cobertas de tecido cicatricial e hematomas que nunca iriam sarar. Soren. O que aconteceu com suas costas? Ishin. Foi isso que aconteceu durante meu treinamento, Soren. Soren pensou que as feijões senzu curariam o tecido cicatrizado, mas no caso dele todas as cicatrizes que se formaram permanecerão, mesmo se ele comer um feijão senzu. Os únicos ferimentos que não deixarão cicatrizes são aqueles que ocorreram antes que a chance de cura acontecesse quando ele comeu um feijão senzu. Que tipo de treinamento foi esse? Parece que você foi torturado por anos. Tem certeza de que seus pais não torturaram você? Ishin. Não, meus pais não fizeram isso. Eu fiz isso comigo mesmo, Soren. Este velho é inteligente, ele poderia deduzir que isso foi feito por outros. Bem, não vou mais me intrometer, mas se você quiser falar sobre isso, estou aqui para você. Vejo você como um dos meus agora, a Ishin. Enquanto Soren vestia sua camisa, ele falou com Ishin novamente. Obrigado pela sua preocupação, mas Ichigo tem feito a mesma coisa comigo, vá dar uma olhada nele, Soren. O que, Ishin? Ishin saiu correndo da sala para gritar com Ichigo e repreendê-lo por seguir Soren. Desculpe Ichigo, Soren. Quando Soren estava terminando de se vestir, Karin foi até a porta de Soren para ver o que era o barulho. Está tudo bem, Ren? Karin? Karin, que bom ver você de novo. Eu pensei que você estava me evitando por algum motivo, porque eu não te vejo há uma semana ou algo assim, Soren. Não, eu só, Karin. Karin não conseguiu inventar uma desculpa, então ela correu de volta para seu quarto, perturbada por Soren. Qual era o problema dela? Soren. Soren e Ichigo foram para a escola. Quando Soren olhou para Ichigo, ele viu um galo na cabeça dele. O que aconteceu com você? Soren. Não fale comigo, Ichigo. Ichigo sabia que Soren tinha algo a ver com o motivo pelo qual Ishin entrou e o espancou. Ele só não sabia o que Soren fez. Quando Soren e Ichigo chegaram à escola, eles puderam ver o diretor parado no portão da frente. Vão para a aula, seus delinquentes. É o primeiro dia de volta às aulas neste novo ano, diretor. Cara, eu odeio esse cara, Ichigo.
Soren sorriu e então se virou para Ichigo, dizendo para ele tomar cuidado com o que estava prestes a fazer e então caminhou até o diretor. Ei, diretor Dick, olha meu olho, acho que peguei uma infecção, Soren. O que há de errado com seu olho e por que você está me pedindo para olhar para ele? Vá para a aula, diretor Dick. Quando Soren chegou perto do diretor, ele não conseguiu evitar olhar para o olho de Soren. Quando ele fez isso, o olho de Soren se transformou em um Yin Yang Sharingan com 3 tomos. Uma vez que o diretor viu isso, seu rosto ficou sem graça. E tudo que você podia ouvir era o diretor Dick tendo uma fantasia. E oh, meninas, vocês deveriam estar indo para a aula. Por que estão aqui? Diretora. Que porra é essa de sonho? Soren. Enquanto o diretor fantasiava, as pessoas começaram a se reunir ao redor e assistir. Ichigo veio até mim e perguntou o que eu fazia. Não sei, meu olho estava doendo então pedi para ele dar uma olhada, Soren. Voltando ao diretor, ele estava se metendo em coisas sujas. E meninas, parem de tirar as camisas, vocês precisam ir para a aula. Nossa, que peitos grandes, diretora. Alguém começa a gravar isso, menino estudante. Ah, esse cara é um pervertido. Alguém vai chamar um policial, aluna. Enquanto uma garota corre para chamar um policial, o diretor estava chegando ao clímax de seu sonho. Vó, vá mais devagar. Eu não posso aceitar assim. Você é meu aluno, e eu não posso ser responsável por isso, diretor. E que pervertido fudido, Ichigo. E ó, eu estou, fique parado, diretor. Ele acabou de, reuniu estudantes. Olhando para as calças do diretor, ele viu uma pequena protuberância com alguma coisa escorrendo do tecido. Ele apenas, reuniu os alunos. O diretor então acordou e viu todos olhando para ele. Quando ele começou a examinar a multidão com uma cara de bravo, ele se deparou com um policial. Capítulo 37. Quando o diretor viu o policial no meio da multidão, seu rosto passou de irritado para tenso. Como posso ajudar você, oficial? Diretor. E recebi um relato de um desses alunos de que o diretor estava tendo fantasias pervertidas sobre os alunos desta escola, oficial. Ah bem, isso parece absurdo. Eu sou o diretor e estou aqui o tempo todo garantindo que meus alunos cheguem às aulas, diretor. Enquanto o diretor tentava escapar dessa situação, um aluno gritou lá de trás. Tem uma prova em vídeo de que isso aconteceu. Estudante. O rosto do diretor então ficou com uma expressão de oh merda. Quando o policial se virou para chamar o aluno, o diretor falou. Os alunos não podem ter telefones nas dependências da escola, todos e quaisquer telefones vistos serão levados e o aluno será suspenso. O aluno que tiver o telefone, traga-o para mim imediatamente, diretor. O policial olha novamente para o diretor e então diz. Você também é responsável por uma investigação policial, oficial. O diretor ficou perplexo e tudo o que conseguiu dizer naquele momento foi. Desde quando isso virou uma investigação? O que eu fiz, diretor? O policial se virou para o aluno e fez sinal para que ele fosse até lá e lhe entregasse o telefone. O diretor ficou para trás e observou todo o fiasco se desenrolar diante dele. Aqui está o vídeo, senhor policial, aluno. Quando o policial pegou o telefone e apertou play na tela, o vídeo começou a tocar. Tudo o que você ouvia eram os sons de gemidos do diretor e algumas falas incriminatórias. Prepare, você é um aluno desta escola. Por que você está esfregando o meu? É tão bom, vire rápido para que eu possa. Eu estou. Fique parado, diretor em vídeo. O diretor ficou em choque. Ele disse tudo isso em voz alta, mas na realidade ele estava mesmo com uma jovem da escola que prometeu não contar a ninguém. O policial devolveu o telefone ao aluno e começou a falar novamente. Que já viu o suficiente, vou prendê-lo por exposição indecente a menores. E posso encontrar outras acusações também, policial. Exposição indecente? Quando? Principal. O policial suspira e então olha para as calças do diretor e diz para ele olhar. O que há de errado com minhas calças? Diretor. Quando o diretor olhou para baixo e viu uma grande mancha molhada com alguma coisa escorrendo, seu rosto ficou vermelho e ele tentou fugir. Ei, pare aí mesmo. Oficial. Soren viu isso e correu atrás do diretor e o cortou no pescoço, deixando-o caído no chão. O policial chegou até o diretor e viu Soren. Obrigado, garoto. Você salvou as ruas de outro pedófilo, oficial. E não foi nada. Então teremos escola hoje? Soren. O policial viu o rosto esperançoso de Soren e teve que destruí-lo. Desculpe, amigo, mas ainda há professores para ensinar, certo? Oficial. O rosto de Soren ficou sombrio e ele começou a caminhar para a aula. Talvez eu devesse fazer o mesmo com todos os professores. Não, isso arruinaria a vida de alguém. Tudo o que fiz com o diretor foi deixá-lo ver algo que ele queria ver. Ele fez o resto sozinho, e acho que fazer o mesmo com outro professor tomaria muito tempo. Vou apenas para a aula e dormir como sempre, Soren. Todos foram para a aula e o diretor foi levado para a prisão por exposição indecente de menores, fuga e prisão, além de ser classificado como pedófilo e não conseguir um emprego decente. Algumas semanas depois, um novo diretor foi contratado e foi muito mais legal que o anterior. A única coisa é, Soren não consegue mais dormir na aula devido à regra que o diretor fez. Todos os alunos pegos dormindo serão expulsos, diretor. Sakura, existe alguma maneira de estudar os livros sem parecer que estou dormindo? Soren. E sim, o anfitrião pode projetar os livros em outros livros na vida real. Os outros só verão o livro que você leu como um livro normal. Então vamos fazer isso, Soren. Soren começaria a ler livros em vez de dormir, pelo menos era assim que os outros viam. Depois de cerca de 4 meses fazendo coisas normais e treinando com Ichigo em Hand Combat, Soren sentiu que ter que esperar tanto tempo para a história começar era chato. Ele só conseguia crescer até certo ponto sozinho. Em Hunter vs Hunter, quando ele vivia na montanha, ele tinha feras selvagens para lutar. Aqui em Bleaz havia Olols, mas eles dificilmente apareciam quando Soren estava lá. Está quase na hora de Ichigo se encontrar com Rukia, cerca de 7 meses. Vou suprimir meu espírito para deixar Olols se sentirem à vontade para vir aqui. Meu espírito suprime Olols por causa de quão denso ele é.
6 meses depois, Ichigo chegou a um ponto em que ele pode ir de igual para igual com Soren lutando sem poder espiritual. Soren e Ichigo agora têm 15 anos e são como irmãos. Isshin adotou Soren oficialmente, embora Soren tenha dito não a ele. Com todas essas mudanças, Soren foi capaz de começar a ver Olol surgindo pela vizinhança. Durante esses momentos, Soren dava uma olhada neles e os explodia com Kingsaki misturado com Spirit Pressure. Jin. Parabéns ao anfitrião por matar. Hollow. As recompensas são 3 mais poder da alma e consciência da alma e 40 pontos do sistema. Desde que os Olols começaram a aparecer e Soren começou a matá-los, ele recebia coisas do sistema. Sakura. Como está meu status? Soren. Jin. Mostrando status do anfitrião. Nome. Soren Zoldyck Hen. Idade. 15. Poder da alma. Ceifador de almas. Básico. Sorte. Sortudo. Corpo. Aço. Linhagem. Soma o que era. Erina Nakiri Uchiha. Capítulo 38. E isso parece bom. Sakura. Posso usar a última linhagem aleatória. Soren. Abertura. Linhagem aleatória. Jin. O anfitrião atualizou o sistema. Linhagem aleatória. Agora dá 3 opções para o anfitrião escolher. Linhagem aleatória. Linhagem Hollow. Esta linhagem dará ao anfitrião o poder sobre um Hollow. 2. Linhagem Quincy. Esta linhagem dará ao anfitrião o poder de um Quincy. Se o anfitrião também tiver o poder de um ceifador de almas, ele dobrará o dano causado aos Olols. 3. Rei das almas. Esta linhagem faz do anfitrião o rei do inferno e dá uma vantagem sobre Olols e Soul Reapers. O lado ruim é que Quincy reconhecerá a aura do anfitrião e tentará matá-lo ativamente. Uau, todas boas escolhas, a terceira parece a melhor, mas Quincy vai tentar me matar. Acho que vou deixar passar por enquanto. Depois que eu deixar este mundo, será inútil do jeito que Sakura descreve. O mesmo com a segunda opção, vou com Hollow Bloodline e Soren. O anfitrião escolheu linhagem Oca, o anfitrião sentirá uma sensação de puxão na alma enquanto o sistema integra a linhagem no anfitrião. O anfitrião também terá que lutar com uma personalidade dupla. Boa sorte, anfitrião. É dual o quê? A Gig, Soren. A integração começada. Contagem regressiva até a conclusão. 20 minutos. Alhahaha. Estou livre. Hollow Soren. Quando Soren começou a se integrar com a linhagem Hollow, ele começou a brigar consigo mesmo. Quem é você? Este é o meu corpo, então saia, Soren. O que você quer dizer? Este é o nosso corpo, e eu pretendo tomá-lo ahahaha. Hollow Soren. Pegue isso. Ah, você pode fazer isso sobre meu cadáver, Soren. Bem, eu posso providenciar isso. Hahaha. Seja um bom anfitrião e entregue seu corpo, Hollow Soren. Soren estava farto dessa forma oca. Um sorriso apareceu no rosto de Soren enquanto a máscara oca estava se formando. Agora vou mostrar o poder que possuo para atropelá-lo, Soren. Enquanto Soren dizia isso, o Hollow dentro dele começou a ficar sério. Ele estava se perguntando como chegou aqui em primeiro lugar. Originalmente ele estava acorrentado no inferno e não conseguia mover um músculo. Então uma voz surgiu em sua cabeça dizendo: você gostaria de sair daqui? Instantaneamente ele disse sim. Então a voz surgiu de volta em sua cabeça e declarou, iniciando a fusão no sistema, tornando-se parte do sistema de anime multiverso. Primeira missão: luta pelo corpo anterior do anfitrião. Limite de tempo de 20 minutos. Falha significa que o anfitrião anterior assumirá seu poder. O Hollow acorrentado tinha muitas perguntas como: o que é um sistema? E anime? Eu vivi por milhares de anos, mas nunca ouvi falar disso e finalmente lutar por um corpo? Fácil. Vamos lá. Enquanto Soren lutava com o Hollow dentro de seu corpo, o sistema ainda estava realizando uma contagem regressiva que tanto Soren quanto o Hollow podiam ouvir. A tempo restante: 12 minutos. Nesse momento, Soren começou a liberar sua Soul Pressure misturada com a Ki do Rei e mirou em direção ao Hollow dentro de si. Enquanto as pressões caíam sobre o Hollow, ele não conseguiu evitar xingar. Porra, o que é isso? Eu pensei que seria capaz de assumir facilmente. Do que esse pirralho é feito? Hollow Soren. Como o poder que Soren liberou ainda era seu, Hollow não conseguiu desligá-lo. A máscara ainda estava se formando e Hollow estava visualmente começando a desistir. A tempo restante: 6 minutos. Parece que ganhei esta rodada. Hahaha. Me dê seu poder, Soren. E foda-se o humano. Eu vou assumir esse corpo algum dia. Hollow Soren. Tempo restante 3 minutos. Enquanto Soren se regozijava com o Hollow perdendo toda a motivação para essa luta, o sistema começou a última contagem regressiva. A tempo restante: 10, 6, 2. O tempo acabou, o anfitrião se integrou com a linhagem Hollow. Missão secreta concluída. Sobreviva ao ataque Hollow. Detalhes iniciais. O sistema deu ao Hollow uma missão para assumir o corpo do anfitrião. Se a missão fosse concluída, o anfitrião perderia o corpo para Hollow. Mas se o Hollow perdesse, o anfitrião ganharia todos os seus poderes. Que porra é essa? Por que você faria algo assim, Soren? Sistema necessário para dar motivação oca. Sistema recompensa o anfitrião por concluir missão secreta. Poder da alma mais 7 e consciência da alma. 10 bilhetes de loteria. Shirakusho ceifador de almas. E ok, Sakura, eu te perdoo. Você me dá coisas tão maravilhosas, Soren. Soren ainda tinha o Hollow Mask cobrindo o topo de sua cabeça. Quando Soren o tirou para olhar, ele tinha um sorriso no rosto. A Hollow Mask tinha suas cores favoritas gravadas em uma máscara parecida com uma caveira. A máscara tinha o formato da de Ichigo, mas as marcações eram diferentes e a cor era teal. Ah, isso é foda. Eu gosto da cor. Soren. Enquanto Soren se maravilhava com a máscara Hollow, ela começou a se desintegrar em suas mãos. Bem, isso foi um desperdício. Acho que devo ir comer alguma coisa, Soren. Quando Soren estava abrindo a porta do seu quarto, lá estavam 4 pessoas. Ichigo, Ishini, Karin e Yuzu. Quando Soren os viu, ele meio que sentiu como se estivessem o perseguindo. Está tudo bem?
Soren, deveríamos estar perguntando a você o que estava acontecendo lá? Ishigo. Soren entendeu porque eles estavam do lado de fora de sua porta agora. Treinamento Soren. Você está se machucando de novo, Ishin. Não. Por que você diria algo assim, Soren? Soren tinha gotas de suor escorrendo da testa. Bem, nós ouvimos você gritar, então todos nós corremos para ver se você estava bem, mas sua porta estava trancada. Então ficamos do lado de fora e ficamos ouvindo o que você estava fazendo Yuzu. Yuzu era muito aberta sobre o que eles estavam fazendo. Bem, estou bem, vamos todos sair e comer alguma coisa, Soren. Ok, Yuzu. Alguns meses se passaram e Soren descobriu que usando o sistema ele poderia abafar o som vindo de seu quarto. Mais tarde naquela noite Soren ouviu um som vindo de fora. Ele estava ficando cada vez mais alto. Este som. Este é um hollow, está vindo em nossa direção, Soren. De repente, ele ouviu Ishigo saindo do quarto para o corredor. Parece que está na hora. Hehe, vou assistir de longe, Soren. A coisa toda aconteceu como no anime. Yuzu e Karin foram pegos pelo hollow, e essa garota estava morrendo quando de repente ela perguntou se ele queria salvar sua família. Ishigo concordou e então ela disse: Eu sou Rukia, e você é? Rukia. E Ishigo Kurosaki, Ishigo. Capítulo 39. Quando Ishigo disse seu nome, Rukia perguntou se ele queria salvar sua família, e que isso só poderia ser uma possibilidade, e não uma chance de 100% de que daria certo. Eu não me importo. Estaremos mortos de qualquer maneira, mesmo que eu não tente, Ishigo. Quando Rukia recebeu a aprovação de Ishigo, ela pegou sua Zanpakuto e a virou na direção de Ishigo, dizendo para ele se esfaquear nela. E eu transferirei meu poder para que você possa salvar sua família, Rukia. Então Ishigo pegou a espada com as mãos ainda em volta do cabo e se esfaqueou. Naquele segundo, uma luz brilhante ofuscante irrompeu, e dela Ishigo se levantou, mas era diferente. Ele agora usava o uniforme de ceifador de almas conhecido como Shirakusho, e em suas costas havia uma grossa Zanpakuto. E funcionou. Salve sua família, Rukia. Enquanto Ishigo olhava para Rukia mais uma vez, ele então se virou para encarar o hollow. No segundo seguinte, ele sacou a espada nas costas e investiu contra o hollow, mas uma coisa estava errada. Ao contrário do anime, Ishigo não conseguiu se defender do hollow e matá-lo. Quando ele derrubou sua grande palma, Ishigo foi esmagado contra a parede. Parece que foi mais forte que o relatório. Desculpe. Ishi Rukia. No segundo seguinte, antes que Rukia pudesse dizer suas últimas palavras, um flash passou e cortou o hollow completamente. Quando Rukia viu isso, sua boca caiu, não só ninguém veio com ela, mas mesmo se alguém viesse, eles não seriam tão poderosos. Quando Ishigo se levantou dos escombros e olhou para o hollow caído, ele viu alguém parado ali de costas para Ishigo, enquanto o rosto se virava. Tudo que Ishigo viu foi uma máscara. Parecia semelhante ao que o hollow usava, mas tinha linhas azul petróleo funk que marcavam a máscara. O homem também usava um vestido como o de Rukia, mas tinha algumas peças de armadura que cobriam algumas partes dele, e um cachecol que envolve seu pescoço cobrindo ligeiramente a área da boca da máscara e o cachecol estava soprando ao vento. Quem é você? Você é amiga da Rukia, Ishigo. A homem mascarado. Então o homem mascarado olhou para Ruika e depois para as duas garotas que foram pegas pelo hollow. Quando Ishigo viu isso, ele começou a ficar chateado. Só piorou quando o homem mascarado começou a ir em direção às duas irmãs de Ishigo. Ei, parem aí. Deixem eles em paz, Ishigo. O homem mascarado então parou e estava a cerca de 5 metros de distância das garotas caídas. Então o homem mascarado se virou para encarar Ishigo. Quando Rukia finalmente conseguiu ter uma visão melhor do homem mascarado, ela gritou para Ishigo. E pare. Essa coisa parece um hollow. Deve ser um de alto nível, Rukia. Assim que Rukia disse isso a Ishigo, ele foi para a defesa segurando sua espada gigante erguida, pronto para lutar a qualquer momento. Então, do nada, o homem mascarado começou a falar. A Ishigo Kurosaki. Estou observando você há um bom tempo. Você me interessa muito. Não tema, eu salvei você e suas irmãs somente porque você me interessa. E você é ceifador de almas, homem mascarado. Quando o homem mascarado olhou para Rukia, ela congelou, quando a pressão que emanava dele a deixou quase incapaz de respirar. Então o homem mascarado falou mais uma vez. Eu quero que você treine Ishigo e faça dele um ceifador de almas. Quando ele se tornar autossuficiente, saia da vida dele, homem mascarado. Rukia ficou sem palavras. Esse homem usando uma máscara segurando uma Zanpakuto de aparência estranha, ela pensou que talvez fosse seu estado Shikai. Quando ela se recompôs, ela falou. Não tenho problemas em treiná-lo. Pelo menos até que meus poderes retornem, eu treinarei, Rukia. Bom, agora vou deixar esses pequenos voltarem para o seu lado, Susano. Homem mascarado. Quando ele disse isso, ele levantou a mão para frente e de trás de suas costas um esqueleto preto esfumaçado apareceu e pegou as duas garotas que estavam inconscientes. Ishigo surtou ao ver isso, mas Rukia disse a ele para se acalmar. A mão do esqueleto preto moveu as duas garotas para perto de Ishigo e então desapareceu. E eu mostrei apenas um pouquinho do meu poder hoje. Da próxima vez que nos encontrarmos, espero que não seja como inimigos homem mascarado. Enquanto o homem mascarado dizia isso, ele desapareceu de sua posição, deixando apenas White Crows em seu lugar. Tanto Ishigo quanto Rukia ficaram atordoados ao ver essa visão. Depois de um minuto em estupor, Ishigo e Rukia recuperaram seus sentidos. Ishigo verificou suas irmãs enquanto Rukia pensava em sua mente. Quem é esse cara? Ele parece saber bastante, Rukia. Por outro lado, de volta ao seu quarto, Soren apareceu vestindo as mesmas coisas que o homem mascarado, mas a máscara estava fora da lateral da cabeça de Soren. Isso foi difícil. Agir assim definitivamente não é minha praia.
Sakura, você pode tirar essas roupas, Soren. Depois que ele disse isso, a roupa que Soren usava desapareceu. Ele começou a dar uma olhada no rescaldo da luta. Ele podia ver Ichigo pegando suas duas irmãs e conversando com Rukia antes de voltar para casa pelo buraco gigante na parede. Do lado de Ichigo, sua conversa foi assim. Vamos lá, Ichigo. Pegando os dois, ele se virou para Rukia. Obrigado novamente por me ajudar a salvá-los. Acho que pelo que ele disse, vou te ver de novo. Ichigo. Parece que sim, mas por enquanto preciso descobrir minha situação, Rukia. Qual situação? Ichigo. Há meus poderes. Eu os perdi quando os dei a você, Rukia. Então eu posso simplesmente devolvê-los, o Ichigo. Não iria funcionar. Você é muito fraco para devolvê-los, Rukia. Então acho que vou voltar e ver como papai reage a essa bagunça. Vejo você por aí, Ichigo. É sim, Rukia. Ichigo entrou em direção à casa e então parou quando viu seu corpo onde foi esfaqueado por Rukia. E o que é isso? Estou morto, Ichigo. Rukia falou ao ver a reação de Ichigo. Não, você não está morto. Seu espírito está fora do seu corpo, Rikua. Ichigo. Ichigo se virou com um olhar confuso. Como eu volto? Ou estou preso assim para sempre? Ichigo. Basta pegar seu corpo e forçar seu espírito de volta, Rukia. Ichigo deu um grande suspiro. Então colocou suas duas irmãs debaixo de um braço e então agarrou seu corpo trazendo-as de volta para dentro de casa. Soren então voltou para sua cama e começou a repassar a batalha. Já começou, Soren. Soren falou com um sorriso agora estampado no rosto. Ele então rapidamente cobriu o rosto com o cobertor e fingiu estar dormindo, porque alguém estava prestes a abrir a porta do seu quarto. Quando ela abriu, Ichigo olhou para ver se Soren estava bem. Pouco antes de fechá-la, ele murmurou algo. Bom, parece que aquele homem mascarado não fez nada com Soren e Ichigo. Ele então fechou a porta e saiu para dormir em seu quarto. Este era agora o começo de algo louco para Ichigo, e ele só queria que fosse algum tipo de sonho. E se ele pudesse apenas acordar disso, ele ficaria feliz. Capítulo 40. Na manhã seguinte, Ishin correu para o quarto de Ichigo para acordá-lo. Quando Ichigo o ouviu entrar, ele acordou para interceptar o ataque de seu pai. Mas ele nunca veio e em vez disso, era Ishin gritando. Graças a Deus você está bem. Eu verifiquei suas irmãs e Soren. Eles também estão bem, Ishin. Ichigo saiu da cama e perguntou a Ishin o que havia de errado. Um caminhão grande bateu na frente da nossa casa. Estou tão surpreso que todos nós dormimos durante isso, Ishin. Foi então que Ichigo se lembrou do que tinha acontecido na noite passada e sobre o homem mascarado. Então ele se lembrou de Rukia, e então se perguntou se ele haveria novamente. A polícia veio e nos contou o relatório. Eles disseram que encontraram um motorista de caminhão dormindo em nossa sala de estar, Ishin. Ichigo ficou atordoado quando ouviu que havia um motorista de caminhão parado em sua sala de estar na noite passada. Só porque não foi isso que aconteceu. Agora ele estava pensando. Aquela garota fez alguma coisa? Não. Ela não pode ter feito isso. Ichigo deixou esse pensamento de lado e voltou a conversar com seu pai. Então seremos reembolsados pelos danos causados. Ichigo. Sim, a polícia disse que todos os danos causados serão consertados pela empresa em que o motorista trabalha, Ishin. Ishin então viu o rosto que apareceu em Ichigo quando ele disse. A empresa para a qual o motorista trabalha vai consertar tudo. Então, naturalmente, Ichigo sabia que não era culpa do motorista. Um rosto insatisfeito cresceu em Ichigo. O que há de errado, Ichigo? Você está se sentindo bem, Ishin? Então Ichigo teve uma ideia. E se tudo fosse apenas um sonho causado pelos sons daquele motorista de caminhão batendo em nossa casa? É isso. E nada, pai. Vou me arrumar para a escola então, Ichigo. Ishin foi expulso do quarto de Ichigo com um golpe na cabeça. Quando Ishin saiu, você podia ver um galo no topo de sua cabeça? Naquele momento Soren estava saindo de seu quarto vestido para a escola. Ishin viu isso e correu até ele. Soren, vem abraçar seu pai adotivo, Ishin. Soren nem lhe deu a chance. Assim que Ishin chegou perto de Soren, ele desapareceu e Ishin caiu no chão. Soren então reapareceu atrás de Ishin dizendo, eu te disse que não queria ser adotado. E definitivamente não quero ser abraçado por você, Soren. Uai, Soren, isso doeu, porque você desviou? Ishin. Ishin se levantou e agora tinha um galo menor no galo já existente feito por Ichigo anteriormente. Vou para a escola, diga ao Ichigo que o vejo lá. Soren. Soren correu para fora da porta, buraco na parede e seguiu em direção à escola. Quando Soren estava começando a andar pela rua, ele ouviu alguém chamando por trás. Soren, espere. Não me deixe com meu pai. Ele está me irritando. Me leve com você. Ichigo. Ichigo estava tentando sair de casa, mas Ishin estava abraçando sua perna enquanto Ichigo estava colocando sua camisa tentando sair. Soren ficou ali esperando por Ichigo. Então ele ouviu seu nome novamente. Soren, você está indo para a escola agora? Quando Soren se virou para ver quem o chamou, ele viu Oriumi caminhando em sua direção. Onde está Ichigo? Oriumi. Soren apontou para sua casa e disse. Lá, Soren. Oriumi vê Ichigo e Ishin e o grande buraco na casa, então ela se vira para mim e pergunta o que aconteceu. Ishin está triste por não receber atenção suficiente dos filhos, então ele está abraçando a perna de Ichigo para mantê-lo ali. Soren. Não que. A casa. O que aconteceu com ela? Oriumi. Oriumi começou a rir quando viu o rosto de Soren fazer um daqueles era isso que você quis dizer. E então Soren falou. E ontem à noite um caminhão entrou na nossa sala de estar. Todos nós dormimos durante o trajeto, eu acho. A polícia veio esta manhã e nos disse Soren. Enquanto Soren e Oriumi conversavam, Ichigo finalmente se libertou de Ishin e correu em direção aos dois. Vamos lá, Ichigo. Ichigo agarrou Soren e Oriumi e começou a correr pela rua. Soren se libertou e golpeou Ichigo. E ai, para que foi isso, Ichigo? Quem te mandou me agarrar? Soren. Ichigo, que estava esfregando a cabeça por causa do golpe que Soren lhe deu, também soltou a mão de Oriumi. Parece que estamos sendo seguidos.
Soren. Não, eu só. Ishigo. Você não está brigando com alguém e precisa escapar, aprender com seus erros e se tornar melhor, Soren. Sim, mestre, Ishigo. Soren então golpeou Ishigo novamente. Ai, para que foi isso, Ishigo? O que eu te disse sobre me chamar de mestre? Tudo que eu fiz foi te ensinar algumas artes marciais, Soren. Desculpe, mas, quero dizer Soren Ishigo. Vak. Soren acertou Ishigo pela terceira vez. Que porra? O que foi isso? Eu não fiz nada, Ishigo. Ah, porque eu queria. Você quer outro? Soren. E por favor não. Não vou mais questionar, Ishigo. Oriumi estava observando tudo isso acontecer e começou a rir enquanto cobria a boca para que eles não descobrissem. Ela também estava preocupada que se fosse descoberta, ela também seria atingida. Vamos para a escola agora. Se nos atrasarmos, vou te cortar de novo, Soren. Ishigo ficou preocupado, então eles escolheram um ritmo um pouco mais rápido do que a velocidade de caminhada e chegaram à escola 15 minutos depois. Nos vemos na aula, Oriumi. Preciso conversar um pouco com Ishigo, Soren. Ok. Vejo vocês mais tarde, Oriumi. Soren disse a Ishigo algumas coisas sobre como se Ishigo gostasse de Oriumi, ele deveria ir atrás dela. Ele só disse essas coisas porque ele realmente gostava de como os dois formavam um bom casal. E enquanto eles estavam conversando, alguém falou. Vou lá, Ishigo. Quem é?